O pessoal for entrando aí, eles vão entrando, vão pegando, é só começar a conversar. Mas a ideia de hoje é fazer o primeiro dia do Design System, né? A gente vai ter 2 dias para falar sobre isso. Então hoje vai ser a parte do conteúdo mais teórico, da base, a gente vai deixar o dia de amanhã para ser bem mais. O dia de amanhã não, semana que vem, né? Para ser bem mais flexível, tá? Um pouquinho sobre mim, meu nome é Matheus Pinheiro, só que minha mãe escolheu um ano para dar o nome de Matheus, que todas as outras mães escolheram também, então é mais fácil me chamar só de Pinheiro, porque Matheus lá no iFood é bizarro, porque você fala Matheus, levanta uns 5, 6, assim, quando eu podia ir pro escritório, né? E então é mais fácil chamar de Pinheiro. Eu sou design manager no iFood hoje, eu cuido de um time de uns, hoje deve estar uns 28, 30 designers e 6 UX researchers, e trabalho desenhando produtos digitais há mais de 13 anos já. Uns 13 anos e uns meses aí. Tá bom? Eu queria ouvir um pouquinho, assim, 1 minutinho cada um. Pode ser um tweet rapidinho. Quem é você? Que time que você faz parte? E qual é a sua expectativa? Por que você está aqui? O que você quer aprender hoje? Está animado? Querem começar aí? Alguém puxa? Eu posso começar. Eu Boa, sou manda Miguel ver. Young, eu sou o líder criativo do time de Carrefour, né? E a minha expectativa aqui é aprender tudo sobre o design system junto do time para poder implantar isso no Carrefour. Show. Valeu, Miguel. Faz Bom, assim. Miguel, Boa, show. Bruno, vai. Desculpa. Eu tô no time do Miguel também, sou UX UI, sou do Carrefour e tenho as mesmas expectativas. Quero ver as ótimas práticas aí de design system. Boa, valeu, Bruno. Fala, Pinheiro, aqui sou o Shigil. Não sei se estão me enxergando aí, liguei a câmera. Bom, sou o Creative Lead aqui da 10 Miles. A gente também tá bem empolgado aí para suas aulas aí. A gente está num processo, sim, de implementar o Design System. Tem um braço lá sendo criado pela Accenture, então todo o UI Kit está sendo feito por lá e está sendo implementado. Agora a gente está fazendo a migração para dentro do nosso time. Então vai ser super válido aí esse papo, essas aulas aí com a gente aí. Show de bola. Quer aproveitar o Joe que falou no chat aí? Quer aproveitar e se apresentar, Boa Joe? noite, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Diogo, sou design lead aqui da Marisa e estou bem ansioso aí para a aula aí. Conversei com a aula também, com a Flávia também, né? Então estou na expectativa aí também. iFood, eu sou fã assim, né, do iFood, né, da linha de design, né? Tinha um amigo que trabalhava no iFood, né, o Richard, né? Então, o iFood, eu tava até comentando com a Flávia de manhã, assim, tipo, é um app que eu sou muito fã, assim, do design minimalista ali, então eu tô bem na expectativa aí também. Animal. Valeu, Diogo. Valeu. Bom, meu nome é Jaime, eu sou do time de Carrefour também, eu sou UX, UI / ilustrador e a gente está implementando bem fortemente aí essa cultura do design system no nosso time, então minhas expectativas é justamente pegar as boas práticas aí do mercado e dos experts aí. Boa, valeu. Alguém mais quer falar um pouquinho? Eu sou a Tati, eu sou designer UX UI da Smiles, trabalho com o Shigil. Minhas expectativas, elas são bem altas, porque eu já fiz alguns cursos de Design System, e eu sou muito fã do iFood também, me conquista todos os dias. E vamos ver, tô ansiosa. Boa, valeu. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marlon, também sou lá do time Smiles, aprendendo bastante a cada dia com o pessoal. Minhas expectativas são ganhar cupom de desconto do iFood, espero que você tenha trazido aí um voucher. E sair daqui, pelo menos, o melhor designicista do Brasil, né? Conseguir Isso dar aí, show aí no... ambição. Ambição é importante. Beleza. Muito bom. Valeu, Marlon.
Boa noite. Eu sou o Ângelo, trabalho em Smiles também, como designer. Minha expectativa é passar limpo o que eu já sei de Design System, que eu fui pegando aqui e ali, mas nunca tive uma formação oficial. E é isso. Boa. Alguém mais quer falar um pouquinho? Se não quiser também não tem problema, pode ficar tranquilo. Bom, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá então, podemos ir, Flávio? Acho que faz sentido já, tem bastante gente. Bora, vamos lá. Bora? Boa, então vamos lá. Eu separei o nosso encontro em 2 dias, tá? E aí, o primeiro de hoje, a gente vai falar muito mais sobre a base do Design System. Então, quando eu fiz aquela pesquisa com vocês, e obrigado por responder, inclusive quem respondeu lá, o pessoal da Smiles estava em peso lá, valeu. Tinha bastante gente lá, da Smiles tinha bastante lá, então acho que vocês vão acabar, o conteúdo vai ir bastante para o que vocês comentaram lá. Então, assim, introdução, como vocês falaram, eu só vou pincelar coisa de 2 minutos para a gente poder falar por cima, porque vocês já disseram que conhecem bem o assunto, os benefícios e tal, então vamos passar direto para o resto das coisas. E eu busquei trazer exemplos bem práticos, tá? Então, quando a gente for falar de inventário de conteúdo, inventário de interface, trouxe exemplos do iFood, que a gente faz no dia a dia, que a gente fez lá atrás quando começou o Design System. E aí, vocês fiquem à vontade para tanto me parar no meio para perguntar, tá? Zero problema de sobrar o microfone e falar, opa, peraí, Pinheiro, rapidinho, e fazer a pergunta. Ou se quiserem segurar para o final também, a ideia é ter pelo menos uns 10, 15 minutinhos para a gente conversar, tá? Por que só 10 minutinhos ou 15 no final? Quando a gente chegar lá, eu vou, na verdade, abrir para a gente colaborar na ementa do dia 2. Então, eu trouxe algumas sugestões do que eu acho que faz sentido, mas vocês podem tanto falar, olha, a gente não quer ver isso aqui, a gente não quer falar de código, a gente quer falar só de documentação e ferramenta, e queremos que você traga exemplos de como fazer isso no Figma, por exemplo. Então, aí vocês podem trazer o que vocês querem, a gente meio que monta junto o dia 2, e aí ele é para ter muito mais espaço para conversa. Tá? Então, vocês vão ter 3 perguntinhas para responder durante os próximos 7 dias para trazer para a próxima semana. Eu vou passando elas conforme a gente for chegando lá. E aí, se a gente combina junto o dia 2. Beleza? Vou começar aqui, então, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu falo bastante, se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, abre o microfone aí, puxa a minha orelha, sem estresse nenhum. Tá bom? Vamos lá. Então, falar um pouquinho de introdução, né? Por que Design System? Eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes, então eu vou falar rapidinho, um tweet só, para a gente poder passar. Então, acho que tem 4 grandes objetivos de se fazer um Design System. Consistência, não tomar a mesma decisão de várias maneiras diferentes. Você toma ela uma vez e reusa essa decisão que você tomou. Se é a cor do botão, o tamanho do botão, o texto. Produtividade. Então, quem trabalhava em agência aí com digital há uns anos atrás, não muitos, inclusive, já vai ver que você tinha que decidir o mesmo botão, a cor, às vezes 5, 6, 7 vezes. Tinham N botões diferentes, então a ideia é a gente até ser mais produtivo, não ter que tomar essa decisão e ter esse tempo para pensar em outras coisas. Usabilidade, porque se você faz um padrão de como usa um botão, como usa um cabeçalho, como usa um input, e você reusa isso no seu site, no seu aplicativo, as pessoas aprendem a primeira vez e reusam esse conhecimento. E escala, porque aí se você precisa da manutenção, evoluir algum componente, você não precisa mudar em 30 lugares diferentes, você muda em um, e essa mudança se propaga. Tá. E aí acho que a principal problema é sempre, mas eu não vou ficar limitado. E a minha ideia é assim. O Design System foi como se fossem peças de Lego. Eu vou te falar, faz um helicóptero. Você pode fazer o de cima, você pode fazer o de baixo. Os dois são feitos com peças de Lego do mesmo jeito. Então o Design System vai te dar ferramentas para que você não tenha que pegar matéria muito bruta, como pegar argila e construir um helicóptero, mas ele vai te dar quadradinhos ali, peças menores que você pode usar para construir o que você quiser, na verdade. Então, até mesmo um helicóptero pode ter várias definições com Lego, e com Design System é a mesma coisa. Tá? E aí, por último, que Design System é um produto. Então, é importante que ele não vai estar pronto. Você não falar assim, Design System está pronto. Não existe. Ele tem que ter um objetivo claro, então ele tem que resolver um problema que o negócio tem hoje, e é preciso que a gente faça gestão e suporte disso. Então, tem que ter alguém, ou alguém, né, uma ou mais pessoas, tomando decisão e mantendo a roda girando. Tá? Essa parte de gestão e suporte é o primeiro tópico do dia 2, inclusive, porque eu quero que vocês pensem em algumas coisas para a gente poder chegar lá. Tá bom? E aí, por último, que não existe jeito certo. Tá? Então, assim, se vocês procurarem, por exemplo, um livro de Design System, acho que o mais próximo, que eu deixei de referência no final, é o que a InVision publicou.
mas não tem um jeito certo de fazer. Tem o que funciona para cada time, para cada produto. E é isso que eu quero que vocês encontrem. Tá? Então, a primeira pergunta que eu vou deixar para vocês trazerem para amanhã é: o que é sucesso para o design system de cada time? Então, eu ouvi algumas coisas um pouco diferentes. Tem gente que está no momento mais de construir um style guide de visual para entender quais são os tokens e tal. E tem gente que já está no momento de que, olha, a gente está meio que consolidado, a gente só quer ser mais produtivo. Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que cada um de vocês, como time, eu acho que os líderes de cada time podem facilitar essa discussão. Pode acontecer no Slack mesmo, tal, vocês podem marcar um horário para conversar. Mas tragam essa resposta para a semana que vem de o que vocês querem com o Design System. Porque isso vai ajudar a tomar muitas decisões de várias coisas. Por exemplo, não tem um jeito normal ou um jeito certo de implementar um Design System. Existem vários. E aí vocês vão ter que escolher um deles. Qual é o mais correto? A única resposta para isso tem que derivar do que você quer fazer com o Design System, qual que é o sucesso. Então é muito importante. Beleza? 3 minutinhos, introdução passou, vamos para o que interessa. Tá bom? Então agora a gente vai falar o quê? Pessoal, alguma dúvida? Eu vou parar no finalzinho, se vocês querem fazer alguma pergunta. Estão com alguma dúvida aí? Vamos em frente, então. Não. Boa. O raio-x do hoje. Por que é importante ter isso aqui? Isso vai ser cada vez mais... Isso é mais importante, especialmente para quem não tem um style guide visual definido ainda. Se você tem, isso aqui vai ser menos difícil de fazer. Ainda é um pouco difícil, porque mesmo com o style guide, você pode ter mudanças e variações pequenas que você precisa entender e mapear para sistematizar. Mas, por exemplo, no iFood, quando a gente começou a fazer esse trabalho, há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás, a gente não tinha nada. Nem o style guide visual e nem o design system. Então, a gente tinha, vou mostrar daqui a pouquinho, mas a gente tinha N tipos de botões. Então, a gente precisou fazer um raio-x para entender. E não é só a interface, tem outras coisas também, mas precisamos tirar esse raio-x para entender o quê? Como é que a gente está hoje e qual que é o melhor plano para a gente sair do hoje para onde é o nosso sucesso, para onde a gente quer chegar, para o nosso objetivo. Então, é por isso que é importante que vocês consigam fazer esses estudos para entender como vocês estão. Tá? Então, eu vou trazer uma proposta de 4 ferramentas que vocês podem usar. A primeira, acho que é a mais clássica, a mais comum, que é o inventário de interface. Então, vocês vão tirar como se fosse uma foto do produto em produção, para entender como é que ele está rodando. A segunda, que é o inventário de conteúdo, porque, e um pouco mais lá na frente, quando a gente for falar de guia de conteúdo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, até mesmo o label que você coloca no botão precisa ser sistematizado. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem 3 botões diferentes. Um fala, criar nova conta, no infinitivo. O outro fala, crie nova conta, no imperativo. E o outro só fala, criar. Eles podem ter a mesma cor, o mesmo radius, a mesma margem, tudo igual. Mas o fato de cada um deles estar escrito de uma forma diferente prejudica a consistência e cada designer tem que tomar essa decisão toda vez que vai fazer. Eu coloco o título do botão. Tem que ter um verbo na frente? Não tem. É no infinitivo ou no imperativo? Eu preciso colocar um substantivo lá para falar que ação que eu estou tomando? Então é importante primeiro tirar uma foto. E talvez esse aqui seja o mais desafiador de fazer, tá? É o mais difícil, que leva mais tempo. Mas ele é bem importante. O terceiro é um mapa do produto, para a gente entender como é que as próprias telas se relacionam. Vou falar um pouquinho mais na frente, quando a gente vai falando de gestão de design system. Por que isso é tão importante? E o último é o mapa dos times. E aí, quando chegar lá, eu falo um pouquinho mais. Então, primeiro, inventário de interface. Vou explicar rapidinho para vocês. O que é o inventário de interface, como fazer, o que vocês podem fazer com essa informação depois. Então, esse aqui é o inventário de interface que a gente fez no iFood há mais ou menos uns 3 anos atrás. Então, dá para ver que a gente pegou tipografia. Tinham vários tipos de fontes diferentes sendo usadas, de pesos, tamanhos, famílias diferentes. Navegação. Tava uma coisa de cada jeito. Tinha coisa em roxo, tinha coisa em vermelho, tinha coisa com fundo amarelo. E eram todas maneiras de navegar, ou menus ou submenus. Cada um tinha um jeito diferente de fazer isso. Botões. Também tinha botão para tudo que é lado. Formulário. Tinha um monte de formulário com canto arredondado, sem canto arredondado.
Então, isso aqui é a foto do iFood há 3 anos atrás. Era uma bagunça. E aí foi com isso na mão que a gente começou a entender. Tá bom, então a gente tem esse tanto de botão, como é que a gente faz para reduzir? Como é que a gente faz para pegar esses itens de formulário e sistematizar? O que eu preciso sistematizar daqui? Por onde eu começo? Então isso é bem importante. Tá, e super simples de fazer, galera. Pega uma apresentação em branco, cria sessões para os componentes que você vai documentar. Então, assim, sugestão, não sabe por onde começar? Básico. Tipografia, cor, ilustração, ícone, navegação, botão e formulário. Isso tem em tudo que é lugar. Começa por aí. Vai começar a ter mais coisas, vocês vão criando sessões novas, tá? Não existe uma regra. Mas se vocês tiverem em dúvida, começa por aí. Importante é navegar no produto que está em produção. E esse é um erro que às vezes a gente comete. Às vezes a gente tira print do Figma e essa não é a ideia. Por quê? Porque o que o cliente usa, no fim das contas, é o que está em produção. Não é o que a gente colocou no Figma. E é até importante, se você encontrar uma diferença muito grande, até documentar essas duas coisas. Olha, isso aqui é o que está no Figma, é o que está em produção. Até para entender se tem alguma coisa nessa comunicação, né, entre o design terminar, tá pronto, e ser implementado, se nessa ponte está falhando em algum momento. Tá? Então é importante tirar print do que está em produção. Putz, acho que não está representando, ou tem uma falha muito grande que identifiquei, tira print do Figma também. Tá? E aí, conforme você for chegando em casos específicos, por exemplo, se é um produto que é muito pesado na parte financeira, se tem várias interfaces para lidar com números ou gráficos, por exemplo, pode criar uma seção para números e gráficos, ou se é um sistema altamente componentizável ou modularizável, que são vários cards diferentes, você pode criar uma seção para os cards que você vai colocar. Mas aí é de caso a caso, não tem muita regra, tá? É mais vendo o que faz sentido. Tá bom? E aí, com isso pronto, vocês podem partir para um segundo momento, que é opcional, mas que dá trabalho, tá? Por isso que ele é opcional, assim. Isso aqui tem um investimento de tempo muito maior. Mas tem um retorno muito grande também, que é fazer uma análise. Então, por exemplo, aqui no iFood a gente fez essa análise um pouco depois, acho que uns 5, 6 meses depois do inventário inicial que a gente fez, que era quantas cores a gente tem. Então, a gente tinha 3 cores principais, 3 vermelhos, né? Ligeiramente parecidos, mas com hexas diferentes. 29 tons de cinza. Então, se vocês já sofreram com tons de cinza, cinza claro, cinza escuro, cinza meio claro, a gente sofreu. A gente tinha 29 diferentes. Dá para ver aqui o tanto de cinza que a gente usava. E aí, até mesmo da parte do restaurante, tinham cinzas para o aplicativo e cinzas para o portal, que é a parte web. Nem isso era padronizado. E a gente tinha 72 cores diferentes. Então, se você olhar assim, só os tons de vermelho que a gente tem aqui, você vai ver que tem uma pancada. E cada designer, isso nunca é de uma vontade, ou as pessoas falam, quero fazer do meu jeito. É que a pessoa precisava de um vermelho mais escuro. Ela falou, bom, eu preciso, tenho um racional, vou escolher. Só que tinham 4 ou 5 pessoas tomando essa mesma decisão em produtos diferentes, ou no mesmo produto, em telas diferentes, e não se conversava. Então, quando você leva isso a 6 meses, 1 ano, 2 anos de trabalho, é isso aqui que você tem. Essa divergência enorme de que a gente tem 3 cores vermelhas de marca diferentes, com hexas diferentes. E por motivos bem razoáveis. Tinha questão de acessibilidade, tinha um monte de coisa. Mas era diferente. Então, assim, a gente precisava tomar uma decisão só e seguir com ela. Tem embasamento para isso. Outro exemplo é fonte, né? A gente tinha 3 famílias diferentes e 34 estilos diferentes. Então, a mesma coisa. Todas elas tinham um racional por trás. Quando a gente pensa individualmente, sob medida para cada pedacinho. Mas elas têm que fazer um sentido no todo. E isso que é importante aqui. A gente identificar que a gente tem esse monte de variação. Ícone, então, acho que eu não preciso... Isso aqui é a principal dor. Tinham times que tinham pessoas que conseguiam fazer ícones, que davam bem com isso. Tinham times que não. E aí tinha gente que pegava a coisa do non-project, com a licença, claro, mas jogava lá no Figma e era isso. Tinha gente que pegava e adaptava, tinha gente que fazia do zero. E aí cada coisa estava muito diferente. Então, de novo, 158 ícones diferentes, 16 famílias diferentes. Então, era uma bagunça. E as cores e os botões também. Aí vocês imaginam quantos botões a gente tinha. 40, quase 40 botões diferentes de 15 cores. Então, fazer essa análise começou a dar para a gente número de por que valia a pena fazer o Design System também.
A gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, mas quando a gente fala de metrificar e de dar mais resultado para o negócio, esses números iniciais são importantes, porque dá para fazer umas continhas de padaria, tipo, o tempo que a gente gastava desenvolvendo cada botão extra e tal. Então, esses números podem ser bem legais para isso. Tá? Alguma pergunta sobre o inventário de interface? Não? Eu vou continuar seguindo, galera. Se tiverem perguntas, só desmutar o microfone e me interromper, tá bom? Inventário de conteúdo. O que é isso aqui? Isso é importante, eu trouxe esse exemplo do Shopify, acho que na hora de colocar na apresentação ele ficou meio borrado. Mas isso aqui é importante para entender, isso aqui é o modelo que eu uso, que é o que eu estou fazendo com o meu conteúdo e por quê. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro é importante você saber como chegar nesse conteúdo. Por quê? Quando eu for analisar todos os textos de botão, por exemplo, eu vou precisar entender onde eles estão e se eles fazem sentido por estarem nos lugares que eles estão. E vocês podem ter quantos níveis vocês precisarem, tá? Pode ter N1, N2, N3, N4, o que fizer sentido. A gente faz sentido ter 2 níveis. Então, você vai na home e na busca, por exemplo, ou na busca e na listagem de busca, o name de state, na listagem, no detalhe de pedido, e aí é assim que você chega nesse conteúdo. E aqui é o tipo de conteúdo. Por que isso é importante? Se eu quiser depois olhar todos os títulos e entender como é que eu estou tratando os títulos, eu faço um filtro naquela coluna e olho todos os títulos. Todos os botões, todos os placeholders. Então aqui é importante ter essa coluna para você poder depois olhar o mesmo componente através de várias áreas do produto. Então você vê todos os seus botões. Como é que eles estão? Eles têm um verbo no começo ou não? Isso te ajuda a responder. E aí o conteúdo, porque isso aqui é para você poder ler o que está acontecendo. Aí você pode copiar direto de produção mesmo, sem problema. Se tiver alguma variável, bota um colchetezinho ali, coloca o valor da variável ali dentro. Tá bom? E aí vem a parte interessante. Isso tudo aqui é opcional, tá? Mas é quando você tiver em mente. Se você já tem em mente algo que você quer, então alguns lugares têm um style guide mais definido, podem ter isso aqui na cabeça já. Por exemplo, se você quer saber se está em primeira pessoa, você pode fazer um sim ou não. Aí está em primeira pessoa ou em terceira pessoa. E aí você pode fazer N tipo de verificações, tá? Nem lembro quais são essas daqui, na real. Isso aqui faz tempo já. Quando eu copiei, só troquei os conteúdos. Mas vocês podem fazer a validação que vocês quiserem, de tom de voz, se está no verbo no infinitivo, se ele está no imperativo. Podem fazer essa análise completa e depois até tirar uma métrica, assim, de o que eu estou usando mais. Né? Eu estou colocando um substantivo junto, um verbo no infinitivo, no imperativo. Isso pode ajudar. Tá? E aí, se você achar que faz sentido, um rating de 1 a 5, quanto que isso se aproxima do ideal. Dado que você já tem o ideal definido, se não tiver, pode ignorar. Porque aí você pode começar também, na hora de tomar a decisão de como fazer, você pode começar por aquilo que está doendo mais, aquilo que está pior. Então, você pega as coisas com menor rating, entende o que tem ali dentro, toma a decisão de ir por lá. Tá bom? E esse aqui não tem muito segredo, então. E isso que é inventário de conteúdo é uma planilha gigante, com todos os dados, e aí o importante é o que você faz com isso depois. São as análises que você faz e como é que você usa, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Tá. Mapa do produto. Matheus. Oi, pode falar. Oi, Virgílio, tudo bom? Uhum. Tudo jóia. Deixa eu tirar uma dúvida para entender um pouco como vocês estão fazendo lá no iFood. Porque esse trabalho acaba que vocês certamente fizeram uma primeira vez, que deve ter sido de alto esforço e talvez um pouco até frustrante ao perceber, nossa, nós estamos desse jeito, e a gente achava que estava super bem, mas acho que certamente estavam e perceberam que podiam ser mais organizados para tomar a decisão de seguir adiante com o trabalho. Esse do inventário de conteúdo, lá no iFood, no momento em que vocês começaram, vocês já tinham profissionais de redação ou UX writers, de fato? Como que era essa composição? Porque eu imagino esse trabalho aí muito dentro de um escopo do UX writer, do ponto de vista de, ok, o designer, né, ele, a partir do momento que ele entende, ele vai propor, né, tipo, os N's, a tipografia. Na verdade, às vezes isso vem já do brand guide, né, então depende muito da empresa também, aí vem na hora da comunicação. Quando a empresa não é nativa digital, tem essa estrutura mais independente, né? Mas esse material que você mostrou agora me parece fazer muito sentido ter um altíssimo envolvimento do UX Writer, porque mais do que só decidir como que ele vai ser do ponto de vista de visual,
você falou de coisas aí que são muito da parte do UX do writing, né? Assim, que é tipo imperativo, não imperativo. E essas decisões, às vezes, também elas vêm lá do Brand Guide, né? Muitas vezes deveriam vir do Brand Guide, como que a marca como ela tem o tom e como ela tem a voz, né? Como que é lá, como foi, como tem sido? Excelente pergunta, tá? E tem um slide lá no finzinho, quando eu falo de guia de conteúdo, que é content design é coisa séria. É justamente por isso, assim, de que é muito legal que tem uma pessoa ou com muita experiência ou focada nisso no time, mas não é a realidade da maioria dos times, tá? Até porque são poucos profissionais no mercado e é um investimento alto ter um profissional só para fazer isso, aparentemente, no começo, tá? Hoje a gente tem um time de quase 70 designers, são 6 content designers. Então, a gente tá eu acho que tá num ratio baixo ainda, tá 1 para 10. A gente tem bastante gente já, assim, são 6 pessoas fazendo só isso. Mas nessa época não tinha, tá? Então, o que a gente fez aqui foi, eu vou falar um pouquinho disso mais na frente, a gente tomou as decisões que a gente estava tomando no dia a dia. Por exemplo, é o verbo no infinitivo ou no imperativo? Ou tomar essa decisão uma vez, colocar no design system e não repensar ela, a não ser, assim, repensar no futuro, né? Mas não repensar caso a caso. Sistematizou, né? Isso. Então, assim, uma decisão que a gente já estava tomando. O ideal é ter alguém de content design, com certeza. Se você não puder ter, pelo menos sistematiza a decisão, pra você não tomar ela toda vez, porque senão começa a ficar uma salada, sabe? Sim, faz sentido. Não, legal, obrigado. Beleza? Boa. Eu tenho uma dúvida, Matheus. Pode falar. Sou Michelini. Você falando dessa questão da tomada de decisão, eu estava lendo algum conteúdo, acho que era da Tomato, eu não lembro. Mas assim, então você vai tomar uma decisão e essa decisão ela pode ser revista futuramente, mas nesse processo de inventário, qual que é o tempo médio que essa decisão fica na praça ou toda vez que tem um tempo para fazer de novo esse inventário, como que é? Excelente pergunta também, Miquelini. A gente vai falar isso um pouquinho mais amanhã, quando a gente falar de modelo de gestão. Isso depende muito, porque eu vou falar rapidinho agora, 30 segundos sobre isso, só para deixar um pouco mais claro, mas a gente volta amanhã com mais profundidade, tá? Aí você pode deixar meu e-mail depois que você mandar dúvida só sobre isso, a gente discute mais isso em detalhe, mas tem basicamente 2 modelos de gestão que funcionam bem, na minha opinião. É o modelo federado e o modelo centralizado. O centralizado é o padrão. Tem um designer, um dev, um PM responsáveis pelo design system. Eles tomam as decisões e os times usam o design system. No modelo federado, geralmente tem algumas pessoas dentro dos grupos que tomam. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, 3 squads que cuidam da parte financeira, cada um com um designer. Desses 3, um é responsável por fazer parte dessa federação do design system e tomar as decisões. Então, ele pode levar para discussão, e aí depende de como vocês querem fazer, pode ser um fórum semanal, pode ser uma reunião uma vez por mês, por exemplo, depende muito de cada time, e vai levantar as discussões. Então, ela pode ser revisada a qualquer momento. Não tem uma regra, assim, não tem tipo um cooldown, sabe? Tipo, a gente tomou decisão, tem 2 meses para a gente revisar. Não, é quando fizer sentido. E aí, a parte do fazer sentido que é interessante quando a gente leva algo para revisão, tem que ter um porquê. Então, se você está falando, a gente tem que mudar o verbo do imperativo para o infinitivo, nesse caso, a gente começa uma discussão sobre isso, e as pessoas que estão nessa federação, então vai ter, sei lá, 3 ou 4 designers, 3 ou 4 devs, são responsáveis por tomar decisão se faz sentido ou não fazer alteração e por colocá-la no roadmap. É por isso que os devs tem que estar lá também, porque eles vão implementar isso no fim das contas, né? Então, Entendi. é uma pergunta boa, mas ela é mais complexa do que eu posso responder agora, eu acho. Amanhã, no próximo A última coisa, quando você for trazer amanhã, a minha dúvida é se para essa decisão vocês usam teste AB ou alguma coisa assim, mas isso é amanhã, não se preocupa. Boa, tá bom. Mas no finalzinho... Amanhã não, terça que vem. Terça que vem, tô empolgado que seja amanhã. No fim eu vou abrir um slide pra gente comentar. Lembra disso lá, Miquelini, pra gente anotar, eu anoto aqui, trago umas ideias, já, uns casos reais pra gente discutir. Pode deixar, obrigada. Fechado. Então vamos lá. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Podem parar e vamos conversando, tá? Mapa do produto. Isso aqui, para quem fazia arquitetura de informação lá no começo de agência digital, é bem comum. E pode falar, nossa, por que eu tô falando disso aqui? Tá? Isso aqui sozinho não faz tanto sentido. Ele faz sentido de 2 maneiras. Isso aqui é meio que um rascunho que você faz inicial. Quando você coloca tela, então isso aqui também é do iFood de uns 3 anos atrás, para quem viu esse aplicativo, é só para quem está usando iFood faz tempo. A gente fez esse mapa para quê? Para entender onde os componentes estavam, como eles eram reutilizados. Então ele só começa a fazer sentido quando você coloca
essa camada das telas, porque isso pode te ajudar lá na frente a tomar a decisão de, eu vou começar por esse componente, por aquele e tal, então te ajuda a ver o macro melhor. E quando a gente faz o mapa dos times, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Como é que faz isso? Primeiro, rapidão, rascunho de sitemap, jogar tudo que você conhece de tela e as ligações entre elas lá. Simples, é para demorar pouquíssimo, só tira do chão. Depois, refaz ele, mas usando prints das telas. Então, você pode tirar o print de produção. Nesse caso, até se for mais fácil, pega do Figma mesmo, que a ideia é só entender como as telas se relacionam. Por exemplo, o spotar. Você vai olhar e falar, esse componente, esse cabeçalho, ele está um pouquinho diferente, mas está nessas outras 4 páginas que estão meio que no mesmo lugar. Então, putz, esse time podia ser o primeiro a trabalhar nesse componente, se for um sistema federado, por exemplo. Então, isso te ajuda a ter alguns insights. Tá? E se você tiver algum insight ali na hora que você está olhando, aproveita e anota. Sugestão de ferramenta, Glue Maps para fazer esse sitemap inicial, ou qualquer outra, tá? Pode ser Draw.io, qualquer uma que faça, isso é rascunho para jogar fora depois. E aí o importante quando for fazer a versão final disso, faz uma ferramenta de canvas infinito, tipo Figma ou Miro. Por quê? Para você ter um espação grande para poder ficar dando zoom, dando e tirando zoom para você poder olhar e navegar por tudo e para poder anotar. Tá? Então isso aqui vai ser importante. Tudo que a gente está falando de raio-x, eles são um esforço inicial grande que vocês vão colocar e que eles servem basicamente para traçar um plano. Tá? Logo depois que vocês começarem o trabalho mesmo no Design System, essas coisas começam a ficar obsoletas e tudo bem. A ideia não é ficar mantendo isso aqui, por exemplo. Não tem por que manter um artefato desse. Ele serve para a gente tomar decisão no começo. Tá? E por último, o mapa dos times. Isso aqui é legal, é a lei de Conway. É bem legal que ele fala que a maneira como a organização, a empresa está estruturada, vai refletir no produto que ela produz, naquilo que ela desenha. Então é importante entender quais times fazem o quê. Então, como é que isso aqui é no final? É super simples desse tipo, assim. Quais times são responsáveis por qual área do produto? Porque isso pode te ajudar na hora de tomar a decisão de como começar o projeto a falar, parece que esse time de Discovery, ele faz boa parte do produto e que a gente tem os componentes principais. Será que eles têm um tempo, por exemplo, 1 ou 2 sprints, para investir no Design System, daqui X tempo, para eles poderem tirar do chão esses principais componentes para a gente poder reusar? Ou não, parece que o time de conversão, a gente quer fazer um teste menor. Então o time de conversão é quem tem bastante componente, mas está num pedaço muito menor que a gente pode fazer um teste. Então esse mapa é para ser super simples e ele é importante para vocês entenderem a relação que as pessoas que estão trabalhando nas coisas têm entre elas. Tá? Como fazer isso? Usa o mapa do produto como base. Vocês podem usar o sitemap ou podem usar o mapa com as telas mesmo, depende do que vocês acharem que faz mais sentido, que é mais fácil. E documente quais times são responsáveis pelo quê. E aqui faz o melhor possível, mas não se preocupa tanto. Tá? De deixar no detalhe, você só quer ver uma visão macro, você não quer saber no detalhe que pessoa faz o quê. Então, se tiver 2 times responsáveis por uma tela específica, por uma parte específica, coloca quem trabalha mais lá, ou se eles trabalham igualmente, coloca um pouquinho de cada um, mas não precisa estressar muito. Lembrando que isso aqui é para tomar decisão, só jogar fora. Então não precisa estar perfeito, só precisa funcionar para você poder olhar e entender o que está acontecendo. Tá bom? E aí fica a segunda pergunta que seria legal se vocês pudessem responder, que é, qual que é o nosso raio-x? Escolher as ferramentas que fazem sentido. Então, por exemplo, o guia de conteúdo é difícil, é trabalhoso de fazer. Vocês querem fazer isso ou não? Vocês querem fazer de uma parte específica? Querem fazer do todo? Então, já que ele é para tomar uma decisão, será que se você fizer de uma parte específica, ele pode representar o todo ou não? Tomem a decisão de como fazer isso. Vou deixar meu e-mail depois para vocês mandarem e-mail, tirar dúvida, para a gente poder conversar, se tiverem dúvidas sobre como aplicar. Essa é a segunda pergunta de hoje. Qual que é o raio-x do produto e do time de vocês? E isso vai ajudar a entender um pouco mais como a gente vai dar os passos que estão lá na frente. Tá bom? Então vamos para o próximo. Princípios de design. Isso aqui é um tópico interessante. Esse não dá trabalho e eu acho que é o mais gostoso de fazer. Vocês vão curtir e aprender bastante sobre o produto e sobre vocês como time fazendo isso aqui. Tá? O que é o princípio de design? Então pensa que o nosso trabalho enquanto designer é tomar decisão. É isso que a gente faz. Qual o problema a gente vai resolver? Por quê? Como? É isso que a gente faz todo dia, o dia inteiro. Então, os princípios ajudam a gente a entender o que é importante. Quando a gente tem que fazer um trade-off, escolher entre A ou B, a gente precisa saber o que é mais importante para olhar entre as qualidades das duas coisas que a gente tem que priorizar. Reduzir a ambiguidade. Então, a ideia é que ele
pegue algumas discussões que vocês já devem ter tido de eu acho que isso é melhor, eu acho que aquilo é melhor, e transformem uma discussão de o nosso princípio diz que a gente deve ser, no caso do iFood, simples. Então eu acho que a gente deveria ir pela opção A, não pela opção B. E aí, na hora de fazer o trade-off, você consegue fazer isso muito melhor. Então, para trazer um exemplinho, pensa nessas duas telas aqui. A gente tem a tela de cima, que tem uma navegação complexa, que aqui em cima tem, você pode clicar, ele muda o gráfico embaixo, tem filtro para fazer. E tem o de baixo, que é branco, simples, números grandes, um gráfico só. E aí a pergunta é, dados que a gente quer resolver o mesmo problema, qual dessas interfaces é melhor? Imagina que a gente levou, isso já aconteceu, tá? A gente levou para campo, e no teste de usabilidade, as duas tiveram uma taxa de sucesso muito parecida. O número de pessoas que a gente testou está dentro da margem de erro. Qual a decisão que você toma? Aqui vai cair muito pro eu acho, né? Ou, a verdade, o designer às vezes nem testa duas decisões, faz uma só, ela passou e vamos embora. O princípio de design é o que ajuda a gente a tomar essa decisão. Se isso aqui fosse no iFood, se eu estivesse revisando isso com o time, qual a decisão que a gente ia tomar? Pelo de baixo. Por quê? Porque isso está nos nossos guidelines de design, nossos princípios de design para os parceiros. São 4. Simples, adaptativo, emocional e escalável. Por que eu quero que seja simples? A gente conhece os nossos clientes, a gente pesquisa, a gente está todo dia na rua. Então a gente sabe que para eles o simples é melhor. E por que se essas duas coisas performaram igual no teste de usabilidade, por que eu vou escolher o simples? Porque o teste de usabilidade e outras mecânicas que a gente usa para entender a performance de uma interface específica, elas não capturam o sentimento do cliente com relação ao produto todo. O que eu quero dizer com isso? Ele pode entender esse gráfico isolado. Quando ele começar a olhar esse mesmo gráfico em vários lugares, pode ser que ele pare de usar, ou use menos, ou entenda menos, porque a gente identificou, e esse é o caso real dos restaurantes, que eles não têm tempo para isso. Eles não querem investir tempo para entender esse dado. Eles querem a informação mais importante direto. É só isso que eles querem. Eles querem entender as coisas em 5 segundos, ao invés de gastar 1 minuto explorando para entender com um pouco mais de profundidade. Só que você não vai encontrar isso no teste de usabilidade, por exemplo. Então é importante você pegar esse conhecimento que você tem dos seus clientes e cristalizar nos princípios. Eu trouxe uns de exemplo aqui. Eu deixei um link no final para vocês verem os das principais empresas lá. É bem legal de olhar. Então esse é do Airbnb. Unificado, universal, icônico e conversacional. Eles têm que tomar uma decisão para eles olham para isso aqui e resolvem. Eles não têm discussão. Se uma coisa é claramente mais universal do que outra, acabou a discussão, está tomada a decisão. E do PayPal. Então, vocês verem que são 3, 4, 5 princípios, geralmente, e eles não se repetem entre as empresas, porque elas traduzem muito a visão da empresa sobre design e do entendimento dela do cliente. Porque fazer isso aqui sem entender o cliente também não adianta de nada. A gente está fazendo só o que a gente quer. Precisa ser os dois lados. Tá. O que é um princípio? É um conjunto de proposições fundamentais e diretivas que servem de base. É isso. Quando a gente for tomar uma decisão, é nisso que a gente se baseia. Tá? E aí eu peguei esse workshop que eu acho bem legal. A gente rodou no iFood uma coisa parecida, mas esse workshop é bem recente. A gente só não fez esse exercício, a gente fez um pouco diferente esse exercício aqui, mas basicamente a gente fez igual o resto. E é bem legal, assim, é divertido porque a gente aprende sobre o produto e sobre nós, enquanto designers. É bem legal de fazer. Tá. Primeiro passo. Isso aqui é importante, é bem importante, mas teoricamente é a parte mais fácil, porque é só consolidar o que a gente já conhece do usuário. Então peguem as apresentações que vocês têm, colhem tudo que vocês já ouviram de citação, de findings de pesquisa e tal, cola numa apresentação para a gente revisar no começo. E aí alguém se dispõe para ir lá na frente e apresentar para todo mundo e trazer esse conteúdo. E a gente passa para o segundo ponto, que aí começa a ficar a parte divertida, que são as palavras-chave. É a gente tentar transformar em adjetivos aquilo que a gente acredita que o nosso produto deveria ser ou é. Tá? E aí, aqui nesse canto na esquerda, na Inspiration Box, traz as coisas que mais apareceram quando os nossos clientes dizem que é o que eles esperam do nosso produto. Traz isso para a gente se inspirar, para a gente ter o que olhar, para ver o que o nosso cliente acha. E aí dá 10 minutos para cada um escrever os seus adjetivos. O que você acha que deveria ser o produto. Dali para frente, dá o voting, cada um tem 5 votos,
e a gente escolhe os 5 mais votados. Passa o próximo passo. E esse eu acho que é o mais legal de todos. A gente vai aplicar os adjetivos que a gente escolheu, adjetivos e substantivos que a gente escolheu como princípios de design, no mundo real. Então, que quer dizer simplicidade? Aqui, para o nosso usuário, para o nosso cliente, para a pessoa que está usando o produto que a gente faz, e o que isso quer dizer para a gente. Isso ajuda a gente a entender que simplicidade é uma palavra muito abstrata. Mas, na prática, o que isso quer dizer? E aí, 15 minutinhos para cada um, pega cada uma daquelas, escreve 5 frases, tá? E aí, se vocês acharem que, tipo, a gente trouxe 5, a gente acha que 15 minutos é pouco, sobe para 20, 25. O moderador vai entendendo quanto tempo a turma precisa. Traz isso, escreve essas frases da perspectiva do usuário e do designer, e aí dot voting para as frases. Então, 5 votos para cada grupo ali, e aí a gente vai escolher de cada um deles quais foram as frases mais votadas, tanto da perspectiva do cliente, do usuário, quanto dos designers. E aí a gente chega para fazer a formulação final. Então, quando a gente vai falar de quais são os nossos princípios, eles vão ter exemplos de o que quer dizer simplicidade. Então, quando a gente fala assim, isso que quer dizer simplicidade? Quer dizer que a gente lida com complexidade de uma maneira simples, que a gente traduz conceitos complexos em interfaces simples. Está bem mais claro. Só que não é só isso, vão ter várias coisas, né? Vão ter tanto os designers quanto os usuários falando. E aí uma pessoa fica responsável por traduzir isso numa frase. E o ideal é que vocês documentem as duas coisas, tanto a frase quanto tanto as frases quanto a descrição consolidada ali. Tá? E aí é isso. E aí, o que é importante? Importante disso aqui é a ownership. Daqui para frente, é importante que o time saiba que o time definiu isso, então não foi ninguém que ditou isso ou falou que tinha que ser assim, e que o time use isso nas discussões ativamente. Não adianta fazer princípio de design na hora de escolher se a gente faz um componente com um componente gráfico com 30 possibilidades ou 2 e não usar esses princípios. Então é importante que disso tudo que a gente falou, isso é a coisa que deve viver mais tempo. Então, essa decisão não é uma decisão que você deve mudar sempre. Porque se você muda essa decisão sempre, toda a base com que você toma a decisão, você tem que rever. Então é importante que a gente gaste tempo nisso, traga a percepção dos clientes, passe tempo discutindo mesmo e defina isso bem definido para a gente poder ter como base. Tá bom? Matheus, é o Bruno aqui. Anda lá. Fiquei com uma dúvida rapidinho. Nesse workshop, participam stakeholders também ou normalmente é só o time de design? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. Depende muito dos seus stakeholders, tá? Por exemplo, no nosso workshop de Design System, os stakeholders participaram. Nos de princípio de design, a gente preferiu participarmos só nós. Por quê? Porque isso vai embasar as nossas decisões do dia a dia. A gente documenta e apresenta. Mas a gente não sentiu que as pessoas que conversavam ou conheciam tanto do cliente como a gente para ter essa discussão de maneira tão produtiva. Mas, se você está confortável, por exemplo, em gastar mais tempo aqui no começo, explicando a expectativa do usuário, trazendo mais informação, ou você sabe que os engenheiros e os PMs e os POs conhecem bastante do cliente, pode valer muito a pena trazê-los para a discussão. Quanto mais pessoas na discussão, melhor. Cuidado para não torná-la improdutiva. Porque talvez se você ficar perguntando, tirando dúvida, ou voltando em encontráveis da pesquisa aqui, você pode ficar com pouco tempo para fazer as discussões importantes sobre quais princípios ter no final. Então, assim, não sei se eu acho que não tem resposta certa, né? Mas deu para dar uma balizada em como fazer? Deu sim. Obrigado, cara. Ajudou. Boa. Então, essa é a terceira e última pergunta de hoje, que é: quais são os princípios de design do time de vocês? Essa é a terceira e principal pergunta que vale a pena trazer respondido. No finalzinho eu compilei as 3 perguntas de novo para lembrar. Mas são as 3 perguntas. Para trazer para a semana que vem, para a gente discutir com mais propriedade o resto. Tá bom? Estamos um pouquinho adiantado, uns 5 minutinhos adiantado. Vocês querem fazer um breakzinho de 10 minutos agora? 5 minutos? Preferem ir direto? Como é que vocês querem fazer? Acho que 5 minutinhos, né? Uma aguinha, um xixi, e a gente 5 volta. minutinhos? Fechou então, pessoal. A gente volta 7h50 e pouquinho, 7h51, 7h52, então 7h47 agora. Fechou? Fechado.
Já voltamos. Se quiserem preparar umas perguntinhas aí no break para fazer, a gente volta com perguntinhas também. Beleza, Oh, até já. A gente já volta então, valeu. Valeu. Eu tô de volta aqui, pessoal. Se alguém quiser puxar alguma discussão aí, só abre o microfone e falar. Então, Pinheiro, pode chamar de Pinheiro, né? Isso, manda ver. Isso, para não confundir. É o seguinte, ali quando a gente falou, quando você comentou ali, a gente vai levantar os conceitos relativos ao time de design e aos usuários, porque são duas coisas assim, né? Uma é relativo, vamos chamar assim, os trade-offs conceituais para a gente construir um design system que vai ser consumido, digamos assim, utilizado como base para o produto, vamos dizer assim, para o produto final, para o usuário lá na ponta. Só que eu estou pensando pelo seguinte, quando você fala design system, eu estou pensando justamente em todo o arsenal de biblioteca, não só de componentização, mas vamos dizer assim, que vai fazer parte, mas que a estrutura interna do negócio vai consumir. Então, na verdade, por isso que vai ser lógico, dependendo do tipo de coisa do tipo final de coisa que vai ser criado, a gente vai precisar falar com grupos diferentes de pessoas, né? Isso que eu quero dizer. Elas dormem até de natural, então, né? É necessário ter uma bifurcação aí, né? Porque, por exemplo, antes de criar aquilo que vai ser consumido, vamos chamar assim, para o produto final lá na ponta, eu preciso estruturar esse ecossistema para quem vai consumir internamente, correto? Tem uma Sim. etapa anterior aí àquilo que vai ser jogado para a rua, vamos dizer assim, de um modo mais cru. Você tem toda a razão, Marlon. E aqui, o importante é que porque os princípios eles não são necessariamente um componente. Quando a gente for falar, por exemplo, em modelo de gestão, em documentação, você está coberto de razão. Se a gente não ouvir os desenvolvedores, os POs, todo mundo, todos os stakeholders, todo mundo que toma decisão, a gente vai dar um tiro na água. Porque a gente pode fazer o design system mais lindo do mundo. Se os desenvolvedores olharem e falar isso aqui não faz sentido, pode jogar tudo fora e começar de novo. Então, está coberto de razão. Que é aquele problema que você enfrentou no começo, né? Porque o que estava em produção era completamente diferente daquilo que vocês queriam implementar. Sim. E aí precisou desse passo atrás, né? Olhar dentro de casa. Mas aqui nos princípios especificamente, os papéis que vão ter mais interação com isso no dia a dia são os POs e os designers.
porque é quem toma a decisão do que o produto vai ser. A gente não está falando ainda dos componentes e do design system materializado, a gente está falando mais da parte platônica. Assim, como é que eu tomo decisão? O que é uma decisão? O que eu uso para argumentar? Então, por exemplo, quando você estiver discutindo, voltar naquele exemplo no começo, está discutindo isso aqui com o PO, e o PO fala, não, mas isso aqui é muito melhor. E aí você não tem nenhuma base, por exemplo, de teste de usabilidade. Os dois têm uma taxa de sucesso muito parecida para discutir, os princípios é que vão guiar, que eles vão garantir que tudo isso aqui vai estar consistente no sistema inteiro. Então, se eu tivesse que escolher quem que é, além dos designers, o principal stakeholder para participar aqui, eu diria que é a pessoa de produto, PO, PM. É legal o dev participar? Mas para ele não faz tanta diferença assim, porque ele vai, meio que depois que o produto está definido para onde vai, ele vai conseguir codar e melhorar e participar, mas quem é mais ativo nisso é produto design. Então, acho que esses são as peças-chave aqui nesse momento dos princípios. Lá na frente, em documentação e código, aí você está coberto de razão. Se não tiver todo mundo na mesa, vai dar ruim, eu garanto. Certeza absoluta. Aqui é uma definição conceitual, né? Exato, exatamente. Então, quando você está na parte de decisão mais conceitual, é onde faz diferença. Eu acho que aqui... E aí depende muito, né? Tem lugares em que o pessoal de engenharia está muito à frente disso, tomando decisão junto e tal. Então, aí talvez eles façam super sentido aqui. Por isso que meio que não tem uma resposta certa. Mas, assim, quem geralmente tem mais impacto é produto e design aqui. E, assim, design... Quando a gente fala de princípios de design, design é a maior parte. O produto pode ter um bom impacto porque eles discutem muitas decisões, eles questionam, colocam as opiniões e tal. É importante que eles conheçam e participem, se enrolar. Respondido? Não, beleza. Fez sentido? Você pode falar, cara, você viajou, não fez sentido nenhum. Não, eu acho que essa definição do campo das ideias ainda, antes de realmente sentar para colocar a mão na massa em alguma coisa, mesmo que seja rabisco frame, qualquer coisa, realmente ela passa a ser muito batido por ela, né? Porque geralmente as decisões são tomadas da análise da prototipagem para frente. E aí reúne ali, faz um style guide, que são partes de um design system, mas que não responde o todo, né? Geralmente nos projetos essa parte conceitual passa a ser mais batida, assim. Isso. É bem por aí mesmo, tá, Marlon? É isso mesmo. E acho que a ideia é ter essa base para tomar essas decisões, sistematizar elas um pouco também. É mais difícil porque são ideias, né? É muito mais volátil do que tipo, um componente, né? Exato. Abstrato, essa é a palavra. Show. Deu 5 minutinhos já, vamos voltar aqui, então. Obrigado pela pergunta, viu, Marlon? Vamos lá. Agora vamos começar a sujar a mão, hein? Daqui para frente não tem mais pergunta, porque o que eu vou fazer agora é apresentar mais conceito para a gente discutir, tá? E aqui, vou começar com um aviso. Até esses nomes, cada um tem uma definição um pouco diferente. Por exemplo, para Tolkien, eu vou usar o que o Thiago Hassu da Meiuca fala. Eu acho que ele definiu super bem. Mas meio que não existe um consenso geral. Você tem o Brad Frost falando de Atomic Design, vai falar de átomos, moléculas, componentes, templates. Você tem o Thiago Hassu que fala de componentes base, componentes. Então, assim, não existe uma nomenclatura padrão e não existe o certo. Mas é importante que vocês usem a mesma linguagem. Quando um designer falar isso é um componente base, o outro tem que entender exatamente o que isso quer dizer. Então, talvez valha a pena... Os tokens é meio que universal, tá? Mas dali para frente começa a ficar um pouco mais nebuloso. Então, vale a pena vocês sentarem e conversarem sobre isso. Se vocês quiserem um pouco mais de material para ler, em quais existem, para vocês entenderem quais vocês querem discutir, me manda um e-mail depois. Fala, olha, aquela discussão lá, pode pegar, 3 ou 4 pessoas que trabalham juntas para mandar uma thread junto para a gente discutir. Mas é importante que vocês criem esses nomes, tá? A comunicação vai ficar ruim se vocês não tiverem. Eu vou usar os nomes que eu coloquei, que são os mesmos do Thiago Hassu, que eu acho que eles funcionam super bem, dá para explicar o conceito. Mas vocês não têm que usar. Se vocês falarem, acho que como o Atomic Design que o Brad Frost, a nomenclatura que ele usa é muito melhor, use e tá tudo bem, tá bom? De novo, não tem jeito certo, tem o que funciona para cada produto. Bom, dito isso, vamos começar. Então, o Tolkien, ele é como se fosse o alicerce de todo o Design System, tá? E é até um pouco mais do que o alicerce, porque não é necessariamente a base, mas ele permeia todo. É como se a gente estivesse falando do macarrão, ele é o molho.
ele permeia todo o macarrão, sabe? Ele não tem nenhum espacinho que ele não está encaixado ali. Então ele é bem importante que os conceitos e como eles funcionam estejam claros. Então se não ficar claro, por favor, me parem para perguntar, tá bom? Então quando a gente pega a definição em inglês, ela é ruim, tá? Que é uma representação tangível de fato, qualidade, sentimento. Acho que ela é ruim. E aí eu pego eu deixei o link, depois eu vou mandar para vocês o material, vocês podem ler, tá? Tudo tá linkadinho aí, do Thiago Rassu, da Meiuca, quando ele fala de design tokens. Que elas são as variáveis semânticas de estilo. O que isso quer dizer? Que tudo que define o estilo semântico, como as coisas são, a cor, a fonte, e é variável. Por que é variável? E aí, talvez vocês na Mori estejam numa posição única de sentar entre vocês e entre os clientes com que vocês trabalham para pegar algumas coisas de design system e reutilizar. É óbvio que isso depende muito de tecnologia. Então, se um lado usa React, outro lado usa Vue.js, né, meio que não deu muito certo. Não tem o que fazer e paciência. Mas vocês têm clientes, por exemplo, que usam a mesma base, ou se para vocês, para a Mori, faz muito sentido oferecer isso para os clientes, por exemplo, pode ser uma ideia muito legal. Tá? Eu vou dar um exemplinho lá na frente de como é que isso fica na prática, mas vale pensar se não é uma boa ideia. Tá bom? Vamos lá, de novo, pessoal, me parem no meio, tá? Desmuta o microfone, dá um grito aí que a gente pare e volta, não tem problema. Então eu vou falar para vocês dos 6 tipos de tokens mais comuns que a gente tem no Design Systems. São os únicos? Não, nem de longe. Tá? Tem o Design Systems aí, eu deixei o link aí para vocês, é um diretório com vários Design Systems para vocês abrirem, explorarem, verem o que tem, o que faz sentido, o que não faz. Vou passar nos principais, que assim, eu tenho quase certeza que a maioria dos produtos vai ter isso aqui. É difícil não ter. Quando a gente fala de cor, é obrigatório. Quando a gente falar de animação, de timings e easings, talvez uns produtos ou outros não tenham. A sombra, talvez não seja tão padronizado. Mas assim, até o 4 é difícil não ter. Então eu vou passar e a gente vai explicar um pouquinho de como é que eles funcionam em boas práticas. Tá bom? Cor. Esse talvez seja o pesadelo de todo designer que não trabalha num produto com design system, né? Vocês viram que era o nosso pesadelo no iFood quando a gente não tinha um design system. A gente tinha centenas de cores diferentes, só de tom de cinza tinha mais de 40. Então aqui é importante que, e isso é uma sacada que ajuda muito no começo, que é, você precisa ter as cores primárias aqui, né? Então, não primária no nome, mas as cores base, e elas devem estar associadas com o papel que elas desempenham e não com a cor delas. Então, critical não deve ser red, deve ser critical. Por quê? Imagina que daqui a 6 meses você descobre que você fez uma pesquisa, está fazendo um teste, chegou numa descoberta que quando a gente usa o vermelho para dar uma mensagem de erro, as pessoas percebem isso como um problema muito maior do que é. Então, a gente quer usar, em vez do vermelho, a gente quer usar o roxo, ou quer usar o amarelo. Se você chama de red, você vai cair em um dos 2 problemas. Você vai ter que passar renomeando todas as suas cores para yellow, ou cair em ter a diferença de que o nome é red, mas o valor hexadecimal é um amarelo. Então é muito importante, essa sacada é importante de que vocês tenham as cores com o nome do papel que elas desempenham, não com a cor que elas são. Até porque em design systems diferentes podem ser cores diferentes. Tá? E aí, ter as variações, né? Então, quando a gente fala da cor primária do verde, você vai ter as variações. Se eu vou usar isso num fundo, ela tem que ter uma variação. Tem que estar mais próximo do cinza e mais próximo do branco. Se você vai usar para colocar uma borda, e aqui até dá para fazer uma formulinha, tá? Para quem já tem um pouco de familiaridade com CSS, com SAS, dá para você fazer uma formulinha de você, por exemplo, colocar mais 70% de branco, 30% de cinza e fazer uma cor diferente, e alterando a própria cor base programaticamente, se vocês quiserem, se fizer sentido, tá? Na maioria dos casos é mais fácil você ir no Figma, definir isso na mão lá, criar os tokenzinhos no Figma bonitinho e só usar. Tá bom? E aí eu já falei um pouquinho, né? Que associem as cores ao seu papel e não a cor que ela representa. E outro ponto importante que a gente aprendeu no iFood. O iFood é vermelho. Então, um dos desafios que a gente tem é mensagem de erro e garantir que os botões não pareçam que quando você clica em fazer pedido vermelho, eu não quero que pareça um erro que você está clicando naquilo. Então, a gente precisou olhar para isso com calma no nosso design system, entender o que é um erro, como é que a gente usa essa cor, precisa explorar bastante isso.
E o nosso vermelho de marca, ele não é bom para acessibilidade. Quando você coloca um botão de fundo vermelho com texto branco no vermelho da marca, ele não dá contraste, ele não passa. Não passa nem no AA, muito menos no AAA. Então, o que a gente fez? A gente definiu uma cor primária que é quase imperceptível a diferença do vermelho de marca, do vermelho do Brand Style Guide, mas que é diferente. Se você olhar o Hexa, ela é um pouco diferente, ela é um vermelho um pouco mais queimado, mais escuro. Tá? Mas porque a gente precisou tomar isso por acessibilidade, então é importante levar isso em conta aqui. Eu sei que vocês já tiveram essas aulas, né? Então não vou nem me estender muito, mas levem isso em conta e definam aqui. Tome essa decisão uma vez, sistematiza no token. Tá bom? Próximo, tipografia. Aqui é importante escolher a fonte que vocês vão usar, uma ou mais fontes, tá? Recomendação geral de combinação de tipografia, tenta evitar usar mais do que duas. O que a gente faz no iFood para web? Na parte do consumidor final, a gente usa só a Soul Sans, que é a nossa fonte padrão para tudo. Corpo, a gente definiu que a gente vai usar a variação light, regular e bold. A gente não usa black, não usa medium. A gente definiu 3. E definiu que aquela. Para a parte dos parceiros, que é onde tem mais número, uma informação mais pesada, mais leitura, a gente usa a Soul Sans, que é a mesma fonte, tá? O mesmo token, para os cabeçalhos, e usa a fonte padrão do sistema para o corpo. Tá? Então, esses são os nossos tokens. A gente tem 2 tokens de tipografia. A Soul Sans e fonte padrão do sistema. É só que a gente usa em alguns lugares no aplicativo para o consumidor, é só Soul Sans. Tá bom? E a gente definiu 3 tipos ali. E aí o segundo passo é definir uma type scale. O que é a type scale? Isso aqui é importante, um conceito bem importante, bem legal de vocês terem na cabeça. É importante criar uma relação entre a tipografia. Então, quando você voltar lá no inventário, você vai ver que você usa 3 tipos de cabeçalho diferentes para definir hierarquia. Então, você tem um grandão, que é o título da página, você tem um menor, que divide seções diferentes da página, e você tem um terceiro que você usa em formulários, por exemplo. Então, você vai precisar definir 3 tamanhos diferentes de texto. O type scale, ele usa, e aí você pode escolher, esse aqui é um sitezinho que faz isso, eu posso passar o link lá, acho que no final tá o link também, se não tiver eu passo depois, que ele cria para vocês, com base que ele usa escalas musicais, tá? A progressão musical de uma escala de terça maior, para criar os tamanhos. Então aqui, se você, por exemplo, pular 2 passos, H3, H2 e H1, então heading 3, head 2 e título, fica muito fácil de ter isso aqui funcionando em harmônico. Tá? Precisa seguir isso? Não. Só é um atalho para garantir que você está criando relações de tamanho entre as coisas harmônicas. Não precisa seguir, se vocês não quiserem. Não tem nada definido ainda, vale a pena usar isso aqui como base para testar. Tá? Dicas importantes. Escolha bem a fonte principal. Então, aqui é um casamento. Você vai casar com essa fonte. Então, escolha bem o que você está usando. Garanta que ela seja flexível. Se você escolher uma fonte que só tem normal e bold, você provavelmente vai ter problema. Você vai querer usar o light, vai querer usar o extra bold, o medium. Então, se dê opções nesse momento. Se já está no Brand Style Guide, não tem muito o que fazer, paciência. Vai ter que usar o que está lá, que no nosso caso no iFood foi isso, a Soul Sans não era a opção ideal, mas hoje, com as mudanças que a gente fez para como a gente usa ela funciona super bem, temos 0 problemas. Mas quando a gente começou o design system lá atrás, tinha um monte de problema. Vocês viram lá, né? Tinha lugar que não usava a fonte do Google Fonts para título, porque a Soul Sans não renderizava bem e tal. Então a gente precisa olhar isso com bastante carinho. Tá? Escolha os estilos que você vai usar. E aí, menos é mais. Se você conseguir criar as relações hierárquicas todas, com 2 ou 3 estilos de fonte, normal, light e bold, por exemplo, ótimo. Vai só com essas. Então aqui, se restrinja a colocar o que é necessário. Não coloque tudo e tire o que você não usar depois. Tá? E, regra geral, se possível, use as fontes do sistema. É uma recomendação que está no Material Design do Google, uma recomendação que está no HIG, no Human Interface Guidelines da Apple. Use a fonte do sistema. Elas sempre renderizam melhor. Tá? Não dá, eu acho que tem uma razão para usar pela marca e tal. Tudo bem, só garante que o resto tá valendo. Bom, e cria o type scale. Se você tem essa flexibilidade, usa o type scale porque ele vai te ajudar, dar um atalho para você conseguir definir os tamanhos de fonte muito melhor, muito mais, de maneira que fique muito mais fácil de
porque ele tem uma harmonia visual muito melhor. Tá bom? Outro, espaçamento e base unit. O que é isso? Isso é uma coisa muito importante. No iFood a gente usa igual, isso aqui é dos governos dos Estados Unidos, o design system deles. E eles fazem a mesma coisa que a gente faz. Eles usam o multiplicador de 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as coisas no design system deles e no nosso são múltiplos de 8. Então, quando eu falo de um espaçamento entre dois itens, ele é 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Eu decorei porque é isso que eu uso todo dia inteiro. Você decora os espaçamentos. Então, isso aqui também te dá uma harmonia visual na hora da composição muito melhor. E, além disso, o seu desenvolvedor e desenvolvedora vão agradecer, porque eles podem usar uma unidade variável na hora de implementar também. Então, nunca mais vai ter que ficar medindo quantos pixels tem entre uma coisa e outra e colocando um valor na mão. Eles podem falar, é uma base unit, é 2, é 1.5, é 3. Isso ajuda bastante, tá? Então, é importante. Por que eu acho que 8 funciona bem? Por que eu acho que pode ser o começo para vocês? Porque você vai com uma fonte de corpo 16, que dá certinho 2 base units. Então, se você fizer isso, a maior parte dos textos da interface, você colocar um line height, por exemplo, de 1.5 base unit, que dá 24, a fonte tem 16, e todo o resto meio que encaixa. É muito legal. Você usa, tipo, um base unit de 7, começa a ficar meio estranho, a fonte 14 não é tão legível. Então, meio que o 8 é o número mágico que eu encontrei, assim, às vezes que eu criei produtos novos, nos últimos 4 ou 5, 6 produtos que eu fiz nos últimos anos. O 8 é meio que o número mágico. Ele funciona super bem na maioria dos casos. Não é uma regra. É só um bom default para você começar. Tá? Então, escolha a BU que você quer, a Base Unit, e use ela para todo o resto. Tem exceções? Tem. Geralmente, tem as exceções de 1 pixel e 2 pixels, que é a mesma coisa que eles fazem aqui, tá? Você não quer fazer um multiplicador. Isso aqui geralmente é borda. Você não vai fazer uma borda de 8, 4 pixels, não faz sentido. Então, essas são basicamente as 2 exceções que mais valem, 1 e 2 pixels, tá? Na iFood a gente nem usa o 2, a gente só usa o 1 e já parte pro meio Base Unit da 4px. Tá bom? Podem ir parando e fazendo perguntas se tiver, galera. Outro, Radius. Quando a gente vai fazer isso aqui para botão e input de formulário é clássico. Também é lá do Design System do governo dos Estados Unidos. Deixar claro quais são os tipos de radius que você usa. E aí, de novo, é muito bom se voltar na Base Unit. Então, se você tiver 4, 8 e 16, por exemplo, que é meio, 1 e 2, você já resolve grande parte dos problemas que você vai ter com radius. Tá? E aí, talvez você tenha uma pílula que aí é simplesmente botar em 50% e arredondar o canto. Tá bom? Dicas importantes, coloca dentro do Base Unit e cria o menor número de variações possíveis, tá? Às vezes é tentador você fazer 8, 16, 24, 32 e 40 só porque você pode, porque você está fazendo. Então, e esse é meio que uma mentalidade para levar para o Design System. Faça quando doer. Então, você está tendo uma dor porque o de 8 e o de 16 não estão funcionando, você vai lá e cria o de 24. Mas não cria o de 24 para caso você precise usar um dia. Tá? Isso vale para tudo aqui. Na definição dos tokens, quanto menos você tiver, melhor. Bom, sombras. E esse aqui, junto com o easing, acho que os 2 últimos, são os mais incomuns então, e os mais difíceis de fazer. Tá? Acho que está relacionado, inclusive, o fato de ser difícil com o fato de ser incomum de encontrar. Por quê? A gente geralmente usa as sombras em casos muito simples. Então, por exemplo, você tem um card branco num fundo cinza claro, você usa a sombra para dar mais contraste, para você poder ver. Você não necessariamente usa a sombra para criar uma relação hierárquica, como, por exemplo, no Material Design, eles usam a sombra para dizer que uma coisa está em cima da outra. Né? Então, se você não tiver isso, tudo bem. Se você tiver só uma sombra que você usa, ou se você usar a sombra para as mesmas coisas sempre, só para dar um contraste no fundo, por exemplo, um token de sombra. É só isso que você tem. Se você usa ela para criar uma relação hierárquica, aí vale a pena você começar a entender qual é essa relação hierárquica, e esse aqui é do Carbon Design System. Isso quando eu estava na IBM eu vi nascer e dei uns feedbacks. O processo foi bem legal do pessoal que fez. Aqui vale a pena você pensar com calma em como usar a sombra. Você está usando ela com propósito
para gerar uma relação de hierarquia entre as coisas, para e documenta. Não tá? Decide uma sombra só, chuta pro gol, sem estresse nenhum. Tá bom? Esse aqui é do Material Design System que eu tinha comentado. E eles usam isso aqui para dar graus de elevação diferentes, né, no produto. Então, aquele botão, aquele floating action bar, aquele floating action button, aquele maisinho que fica na direita embaixo, ele geralmente é esse aqui, porque ele é o item que está acima de tudo naquela interface. E o resto tem relações diferentes. E está bem documentadinho no system deles. Tá? E aí eu já falei, se não tem razão hierárquica, usa uma ou duas e chuta pro gol. Não se estressa muito com isso. Na maioria dos casos você não vai precisar fazer isso, não é tão complexo que precise. Tá bom? E aí, eu trouxe até um exemplinho. Isso aqui tem a ver com motion. A gente vai falar de motion daqui 3 semanas. Tô ansioso também para a gente conversar sobre motion, vai ser legal. E esse é um pouquinho mais difícil de encontrar. Porque a maioria das pessoas nem usa muito motion, mas quando você começa a usar isso em escala no produto, e é uma coisa que a gente no iFood não faz bem hoje, tá? A gente tá usando, começando a usar mais motion, e a gente ainda não padronizou isso tão bem quanto deveria. Então é uma coisa que a gente no iFood está aprendendo também. A própria curva de easing, ou seja, o tempo que a animação demora para começar a executar e terminar, ela pode ser diferente dependendo da intenção que aquela animação tem. Então esse aqui é do Carbon da IBM. Se for uma coisa produtiva, ou seja, uma coisa que eu quero chegar rápido, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer, não demora para começar, começa direto, a mesma velocidade, dá um easing pouquíssimo no final, e ela tem menos da metade do tempo que uma animação expressiva tem uma curva muito mais sinuosa. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que tem 2 tipos de animação que a gente usa no nosso design system. Um que clicou na caixa de busca, ela tem que movimentar, ela vai subir voando para cima e tal, disponível o mais rápido possível. E outro que mandei o item para a lixeira, eu quero deixar claro onde a lixeira está, eu vou mover aquele item com uma curva muito mais expressiva. E eles deixam muito, muito claro qual é essa diferença. Tá? Então, esse aqui é mais difícil de encontrar. Mas se você usa bastante motion, é importante ter, porque senão, de novo, vira uma salada. Cada animação tem um tempo, cada um escolhe se quer uma curva mais expressiva, mais produtiva, e aí começa a desandar um pouco. Tá? E aí falar um pouquinho o ciclo de vida do Design Token. Como é que ele funciona na prática? Então ele começa lá no Figma. A gente começa lá no Figma. E aí, geralmente vai ter um script, alguma coisa que puxa isso e transforma em código, que as máquinas vão entender. Então, geralmente é JSON, YAML, que você pega o negócio que você chama de primário e transforma numa variável que chama primary, que vai ter um valor hexadecimal. E aí, com isso, cada plataforma vai consumir aquilo de um jeito. Então, aí você vai pegar esse token e vai criar uma variável lá dentro do Swift no iOS. Você vai pegar esse mesmo token e vai criar uma variável dentro no Kotlin no Android. Vai criar no CSS na web. E qualquer outra linguagem que você use. Daqui para baixo a tecnologia entra. E aí sim vai ter uma pipeline de desenvolvimento que vai aplicar isso no produto. Que vai compilar isso junto com as folhas de estilo do site e publicar, por exemplo, o arquivo final do CSS. Tá? Na prática, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mesmo componente, quando você muda um pouco os tokens, ele pode se transformar completamente. E quando eu falei lá atrás, lá no comecinho de tokens, que para Mori pode ser muito interessante, por exemplo, ter um design system próprio, codado, em que para cada cliente, para cada caso, a gente só vai lá e muda as variáveis, os tokens, eles podem ganhar muito tempo no Figma, no desenvolvimento e muitas outras coisas. Então, o fato de eu trocar o hexadecimal do accent color, o border radius de uma base 8 para uma base 10, né? Trocar só o base unit. Todo o resto, o botão ficou maior, uma cor diferente, com uma fonte diferente. E aqui é exemplo de um botão, mas eu estou falando de todos os botões, todos os inputs, todos os cabeçalhos. Eu fui nos meus tokens, troquei 5 variáveis. Todo o resto do Design System vai se comportar mudando para aquilo. Então eu posso ter no código, o código que implementa o botão exatamente o mesmo. Então eu vou gastar uma vez o esforço de desenvolvimento, uma vez o esforço de teste, uma vez o esforço de deploy. Só que na hora de
cada sistema fazer a sua própria build, quando a gente pensa lá, eu vou dar para ele um arquivo diferente de design token. E só com essa informação diferente, todo o resto mantido, consigo ter botões e componentes completamente diferentes. Então aqui é onde você pode começar a ganhar muito tempo com design e com desenvolvimento. Tá? E isso é feito bem prático dos tokens. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Essa parte é importante. Show? Vou seguir. Beleza. Michelini, você ia falar alguma coisa? Não, eu falei que ficou. Ah, então tá bom. Boa. Então vamos lá, componentes. Então vamos falar agora de o que são os componentes. O componente, ele é o pedaço daquele design system que a gente está criando. É isso, são as unidades ali do design system. Se a gente tivesse que separar esses componentes em 3 tipos diferentes, voltando na analogia do Lego que a gente usou lá atrás, a gente tem um componente base, que são os diversos tipos de Lego que a gente tem, de tijolinhos de Lego. Então a gente tem aqueles que tem fileira dupla, fileira simples, que são de 6 espaços, de 3 espaços, tem vários. Mas são com eles que a gente monta os componentes. Né? Então meio que são os... E essa é a documentação, é a nomenclatura que o Thiago Rassu da Meiuca usa. Os componentes base são aquelas coisas que mudam muito pouco e que são comuns em muitos sistemas. Então, por exemplo, um botão é um componente base. O input de formulário é um componente base. Tá? E aí a gente vai chegar num segundo nível que é o componente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um cabeçalho, de um item, um componente de formulário que tem o título, o input e a mensagem de erro. Esses já são componentes. A gente usa alguns componentes base e alguns tokens para montar eles. E aí você pode ter um pattern que eu vou explicar, acho que é mais fácil mostrar do que falar. Vou chegar lá. Tá? Componente base, então, vamos lá. Isso é um componente base. É um botão. Todo mundo conhece. Agora, como é que eu fiz esse componente base? O que está aqui dentro? A gente tem várias coisas. Então, a gente tem uma junção de vários tokens. Geralmente, um componente base é uma junção de vários tokens. Isso que define ele. O componente é quando tem tokens e componente base. Tá? Tem as duas coisas juntas. A gente tem o quê? Token de cor, está colocando accent color, token de border radius, token de padding, que é o nosso spacing lá, usando as base units, e o token de texto. Então, a gente usou esses tokens todos para construir esse botão. E ele é um componente base. Outros exemplos de componente base. Botão, input de formulário, cabeçalho, texto de cabeçalho, heading 1, heading 2, heading 3, tá? Não cabeçalho, componente grandão. Esse já é um componente mais complexo. E link. São exemplos de componente base. Bom? Vamos para os componentes, então. Tá? Esse aqui vocês vão fazer, a grande maioria, de saída. Começou o Design System, são as primeiras coisas que vocês vão atacar. Tá? Começando por eles, o resto vai ficar muito mais fácil, inclusive. Vocês vão testar muito dos tokens que vocês aplicaram, se faz sentido, se não faz. Então, geralmente é por aqui que a gente começa. E é no componente que começa a ficar mais complicado. Vamos olhar esse card aqui. Então, imagina que esse card aqui é o nosso componente. O que eu tenho aqui dentro? Aqui eu tenho vários componentes base sendo utilizados. Então, eu tenho um componente base que é o meu ribbon de desconto ali em cima. Eu tenho o botão que a gente acabou de ver. Eu tenho o cabeçalho 2. Eu tenho o componente de texto de corpo. Só que não só de componente base é feito um componente. A gente também tem tokens aplicados aqui. Então, eu tenho o token de fundo cinza e eu tenho o token de margem que eu estou usando para definir o espaçamento. Então, o componente é essa mistura das duas coisas. Tá? Você vê que ele é bem mais complexo do que um componente base, do que só o botão. Só o botão com os tokens eu consigo aplicar. Então, aqui é que, quando a gente muda o token lá atrás, e aí voltando naquele exemplo que eu dei lá no fim dos tokens, é aqui que pode dar errado se a gente não fizer direitinho. Porque se eu fizer a mudança em token e não olhar como é que ficam todos os componentes, pode ser que comece a ficar estranho. Pode ser que esse texto fique muito grande, que esse botão fique estranho, fique o texto muito pequenininho. Então, quando a gente for mexer nos tokens para publicar o mesmo design system, por exemplo, para 3 clientes diferentes, é importante ter um sistema, a gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo dia, na terça que vem, de que você possa mudar esses tokens e ver em tempo real, em código sendo aplicado. E lá no iFood a gente usa o Storybook, que é uma ferramenta para React, que é a tecnologia do nosso front-end da HTML lá, que a gente consegue mudar os tokens e ver eles aplicados se a gente quiser. Tá? Outro exemplo de componente. A gente tem aqui um header com uma caixa de texto. O
que a gente tem de componente aqui? A gente tem o título, que é o cabeçalho 1, é um componente base. A gente tem a caixa de texto, que é um componente. A gente também tem a margem ali, que é o token. Tá bom? Vamos passar para os patterns, então. O que são os patterns? Aqui é onde a distinção entre um componente e um pattern, ela é muito mais semântica do que prática. O que eu quero dizer com isso? Você podia dizer que isso aqui é um componente e está tudo certo, mas geralmente o pattern, ele é o tipo de coisa que você usa bastante, tá? Então você vai usar várias vezes o pattern. Por exemplo, se você tem um e-commerce, está desenvolvendo um e-commerce, esse é o produto que você faz. Geralmente você vai ter umas listagens que se repetem. Então, quando eu vou na busca e retorno uma listagem, é igual quando eu vou na categoria e retorno uma listagem. Navega na Amazon para você ter essas ideias, assim, de como é que isso funciona. A listagem, onde ficam os botões, os filtros, é mais ou menos a mesma coisa. Então, isso é um pattern. Isso quer dizer que você tem que codar esse pattern no Design System? Não necessariamente. Isso pode ser muito mais um efeito de documentação, de falar, olha, como a gente tem esse tipo de lista, a gente geralmente usa esses componentes desse jeito. Tá? Então, aqui a gente tem aquele componente que a gente já falou, que é o header com a caixa de texto. E a gente também tem o componente que é o card de item. Então, a gente usou esses dois componentes, e aí na hora de documentar, a gente vai falar um pouquinho mais de documentação amanhã. Na hora de documentar, que você vai falar quais os casos que você usa isso, por que você usa isso. Tá? Então, aqui é muito mais para a gente tentar, sempre que for tomar uma decisão de eu preciso mostrar uma lista de itens, tomar a mesma decisão. Ou sempre uma decisão muito parecida. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Continuar então. E aí vamos entrar no último papo de componentes que a gente tem que ter para se situar em como é que eles funcionam, que são as camadas. E isso também é bem importante, isso é importante quando a gente for falar amanhã sobre o modelo de gestão, porque é aqui que vão entrar as metas. Então esse conceito em si é bem importante. A gente tem três camadas de componente numa aplicação. Quais são elas? A base da pirâmide, que é onde deve estar concentrada a maior parte dos componentes, é o Design System Core. Então aqui a gente tem botão, cabeçalho, esse tipo de coisa que a gente vai usar em todo o produto. Uma outra camada, a gente tem os componentes que são feitos para features ou times específicos. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouquinho os exemplos de cada um, mas imagina que você tem uma parte financeira no seu produto e que lá você usa gráfico, mas só lá. Então talvez não tenha por que se trazer para o Design System Core, ter toda a discussão desse componente, publicação e validação, quando meio que você só usa ele num lugar mesmo. Tá? E tem o sob medida, que ele é um componente porque ele usa os tokens, os componentes base, mas você usa ele em um ou dois lugares e é isso. Tá? Então, é assim, essa é a definição, é como você separa o componente em três categorias diferentes. O que é Design System Core? É onde fica a maior parte. Então, quando a gente for falar de botão, de controle de formulário, de input, de drop-down, esses cards, putz, eu uso isso aqui no meu produto inteiro, o ícone. Esse é o tipo de componente que tem que estar no Design System Core. Porque você tem que conseguir reutilizar ele para muitos outros casos. Ah, mas eu tenho um botão que eu uso especificamente na tela de sign-in e ele só funciona lá e tem todo um racional por trás. Beleza. Esse é um feature ou team component. Então, você pode ter um componente botão que está no Design System Core. Você pode ter um outro componente que você usa num lugar específico e tal, que também é um botão que vai estar ou na feature time ou até sob medida. Tá? Idealmente, você quer não fazer isso. Então, tem que ter uma razão muito boa para um componente como um botão, como um drop-down, como um input, não ser do core. Tá? E aí é onde tem que tomar cuidado para ver se a gente só não está se esforçando o suficiente para usar o que a gente tem no Design System Core e cortando, não quero pensar em mudar a tela para poder adaptar um botão do Core, então vou fazer um botão aqui do meu cantinho mesmo e usar ele assim. Então a mentalidade tudo que der tem que vir para o Core, sempre. Tá? E a gente entra em Feature Time. Então, por exemplo, gráfico. Se eu uso gráfico só numa parte específica do sistema, uso algumas vezes, ou se eu uso isso só numa parte específica do app, e é um time específico da manutenção, talvez faça sentido eles terem um componente separado, que eles usam lá e tudo bem. Tá? E aí, vale se perguntar se não vale a pena levar para o Design System Core.
problema de levar para o Design System Core é gerar mais burocracia, você tem que entrar no processo de gestão e tal. Qual que é a vantagem? Todo mundo pode usar aquilo a partir de agora. Então, você investe o tempo uma vez. Então, sentiu que vai ter mais uso, que tem gente fazendo coisa parecida, pensa se não vale a pena promover ele para o Core. E tem o sob medida. Se você tem um lugar no sistema, no produto, no aplicativo, em que você coloca, por exemplo, isso aqui que é muito comum, assim, na tela de login, na tela de sign up, ter esse banner do lado. Precisa estar no Design System? Não. Você precisa usar os tokens. Isso você precisa, tem que fazer. Então, você vai usar a cor de fundo do token, a tipografia do token, o espaçamento do token, tudo do Design System Core. Esse componente específico pode existir só ali. Tá? E aí, se ele existe só naquele lugar, ele é usado uma ou duas vezes, tudo bem ele ser sob medida. E aí é que vem a questão a gente está conversando da evolução de um componente. Tem componentes que já nascem nesses lugares. Então, o botão, ele vai nascer no Design System Core. Tá? Só que, por exemplo, você pega um componente de gráfico. Você pode fazer ele a primeira vez num canto e usou. Aí fala, beleza, mas agora parece que eu vou precisar nesse outro lugar aqui, na mesma tela. Aí você vai e cria, duplica ele ou reusa aquele componente naquele contexto. Isso 2, 3, 4 vezes. Ah, a pessoa do outro time está fazendo gráfico também. É hora de parar e falar, beleza. Acho que agora é hora de promover ele para o Core. Então é muito natural que os componentes nasçam e evoluam assim. Tá? Até porque quando você faz sob medida, você não precisa passar pela burocracia de aprovar, colocar no desenvolvimento do Design System Core. Você pode testar, ver se funciona, colocar em produção, aprender com aquilo, amadurecer um pouco mais a ideia. Acha que dá para reutilizar em mais lugares? Amadurece ele e promove ele para ser de uma feature específica, do time específico e usar mais aquele componente. Está maduro o suficiente aqui, na hora de promover ele para o Core, e aí deixar ele aberto para todo mundo que usa o Design System usar. Beleza? Ficou claro para todo mundo? Show. Vamos embora. Essa era o conceito mais difícil, então se está claro, acho que estamos indo super bem. E vamos para o último tópico de hoje, que é o guia de conteúdo. Tá? Então aqui a gente vai falar em como é que a gente transforma o conteúdo em parte do Design System. O que quer dizer? Então vamos voltar àquela discussão que a gente estava no começo. Qual desses botões é o botão correto para você usar na hora de fazer o Design System? Não tem botão certo. A questão é, o errado é você ter 3 botões diferentes. Então você precisa tomar a decisão uma vez e continuar com a decisão. Então, lembra que a gente revisou como é que os componentes são? Então a gente tem lá os tokens, que é o padding, o radius, o color, o text. A gente vai ter mais uma coisa aqui na hora de documentar esse componente, que vai ser o conteúdo. Como é que é o conteúdo, como é que é o texto de um botão? Ele é o verbo no infinitivo mais o alvo da ação. Então eu estou adicionando aonde? Adicionar ao carrinho, adicionar aos favoritos, e nunca só adicionar, por exemplo. Tá? Então, é isso que é importante. Outros exemplos, um pouco mais complexos. Esse aqui é o site do HubSpot. Dá para ver que eles fizeram aqui que todos os subtítulos começam com verbos no infinitivo. Aliás, no imperativo. Então, aqui eles fizeram, todos eles começam assim. Esse é parte desse componente aqui. Outro exemplo, quando a gente fala do Material Design, isso aqui é do Material Design do Google. Lá ele diz exatamente qual deve ser a intenção que a gente deve cumprir com cada componente. Então, quando a gente coloca um título, ele nunca deve ser, você tem certeza, mas colocar um contexto de o que eu estou perguntando. Você quer usar o serviço de localização? E aí, na descrição, evitar pedir desculpa ou falar alguma coisa que não seja claro do que a gente está fazendo ali. Tá? Então, aqui é muito claro de como é que uma definição pode transformar o produto. Então, se todos os diálogos que eu abro para fazer uma pergunta para o usuário começam com você tem certeza, a gente entende, quando a gente fez a auditoria de conteúdo lá atrás, e aqui que a gente faz o link com o audit de conteúdo, a gente viu que todos os títulos de modal eram você tem certeza. Falou, acho que eu tenho um problema aqui. Acho que eu estou perdendo a oportunidade de dar o contexto para o usuário da ação. A gente vai lá e cria no nosso guia de conteúdo que a regra tem que ter uma descrição do que é que eu estou pedindo para o usuário. Tá? Como é que você vai aplicar isso, então? A primeira coisa
é voltar lá no inventário de conteúdo que você fez e analisar cada um dos tipos de texto que você tem. Então, você vai ter, por exemplo, dicas de onde começar. Botões são geralmente os principais culpados, porque é onde a gente faz mais e tem mais dúvida. Título. Então, quando você usa pronome pessoal, por exemplo, assim, é meus pedidos ou é pedidos. Esse tipo de coisa vai estar muito, muito evidente quando você fizer também. Tá? Acho que esses, assim, botão e título é o clássico. Navegação, provavelmente você tem navegação e links, provavelmente você tem algumas outras coisas também. Então, se você usa só o substantivo, tipo, financeiro, pedidos ou não, é importante você olhar essas coisas. Uma vez que você entendeu, olha, entendi que meu botão, a situação é essa. Qual a decisão que eu vou tomar? Passa de novo pelos princípios. O que a gente quer? A gente quer simplicidade, a gente quer objetividade, então a gente vai prezar por deixar claro qual é a ação que eu estou tomando e para quê. Então adicionar ao carrinho. A gente preza, por exemplo, por espaço, por facilidade de uso através do tempo, então talvez só adicionar ou só um ícone resolva. A gente tá ok que a pessoa gaste mais tempo aprendendo a usar para depois usar mais fácil? Beleza, vamos colocar um ícone. Mas é importante voltar nos princípios. Olhar para a análise de inventário que você fez e aí sim você toma uma decisão do que colocar. Tá? E aí voltar, acho que foi o Virgílio que comentou, né, lá no começo. Se deveria ter content designer, se não devia. E content design é coisa séria. Então, se você já tem alguém que faça content design no time, muito importante, eles são seus melhores amigos. Pega na mão dessa galera e faz o design system junto, porque eles vão ajudar muito nisso aqui. Talvez eles até tenham esse inventário pronto. Se você não tem, conta com uma pessoa que tem mais experiência com isso para ajudar. Então, quem trabalhou mais com isso, ou putz, tem um PO que fez jornalismo, pega essa pessoa. Na hora de fazer isso, contem com o maior número de ajuda que vocês puderem contar e tragam essas pessoas para fazer parte do processo. Tá? E por hoje a ideia era essa. Temos aí 20 e poucos minutinhos no final. Queria abrir para dúvidas e para a gente discutir. Então vou só passar o que a gente tem para fazer ainda. Tem dúvidas para tirar agora. E aí para a gente discutir o que a gente quer falar na semana que vem. Vocês querem tirar alguma coisa, colocar alguma coisa? Acho que eu vou abrir para a gente discutir. Se vocês tiverem dúvidas aí do que colocar, eu vou até terminar a apresentação e compartilhar para a gente poder ir anotando juntos aqui. Pode mandar ver. Eu não sei se não ter dúvidas é bom ou se é ruim, né? Bom, eu queria só parabenizar pela aula, foi bem legal. Aqui no projeto nosso Desculpa, um segundo que eu estou atrapalhando a ligação da minha namorada. Relaxa. Lá no projeto do Carrefour, né, a gente está tentando estruturar um design system, então foi bastante proveitoso, que a gente tem uma estrutura já bem completa, tá bem legal lá, porém tem todos esses detalhes aí que esclareceu bastante coisa. Uma das dúvidas que eu fiquei assim foi na questão do Base Unit, que eu vi que é uma das primeiras definições que acaba se fazendo. E a minha dúvida maior é a seguinte: a gente tenta seguir isso no design, né, enquanto a gente está criando a interface, porém sabe que sempre se perde um pixel ou outro ali, né? Principalmente o designer que é pixel perfect, quer deixar tudo com 8, tudo com... E às vezes acontece de não conseguir, né? Isso na questão na prática mesmo de vocês, não tem tanto problema na hora que está no Figma, porque eu entendo que depois vai ser resolvido no código. Seria isso mesmo? É uma excelente pergunta. E isso, na verdade, eu não sei se aconteceu com vocês já, mas acontecia direto. Quando eu trabalhei na IBM, por exemplo, a gente não usava o Carbon ainda, de você colocar... Você usa essa regra na cabeça, tudo múltiplo de 8. Só que você, sem querer, dá um tapinha na setinha para cima na hora de fechar o arquivo, ele fica com 23 em vez de 24. Aí, para a produção, a pessoa codava com 23. Então, ele elimina uma coisa que todo mundo entende, dos devs aos designers, aos POs, que a base é 8. Então, se tem 23, 21, 20, tem coisa errada. Então, o dev vai levantar a mão e isso acontece. Fala assim, então, tá 23 aqui, mas tá errado, é 24, né? Você fala, realmente, é 24.
Então, e a gente vai falar um pouquinho mais disso amanhã, quando a gente for falar de documentação e código, que é importante, não adianta isso aqui estar só no Figma, porque aí você pode cair nesse problema, né? Se o design system está só no Figma, na hora de implementar, o pessoal cola tudo na mão, tudo de novo, e é isso mesmo, você dá um tapinha para cima e errar, vai ficar 23, vai para produção 23. Só que, se o design system está codado com essa base unit, o que o pessoal faz? Eles não vão colocar 23. Por exemplo, no CSS, eles usam uma unidade que é EM, que ela multiplica a fonte padrão do corpo. Então, por exemplo, no nosso caso é 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa vai colocar uma fonte um espaçamento 24, ela nunca coloca 24 pixels, ela coloca 1.5 EM. Então não tem nenhum espaço para você colocar 23, sabe? Você tem que sair de todo o padrão que você usa de usar EM para colocar em pixel, então geralmente o problema aparece. Tá? Ficou claro ou não? Era essa? Respondi a pergunta? Sim, é que o nosso, acho que esse que é o problema. Por enquanto, a maturidade do nosso design system está só no Figma mesmo ainda. A gente não conseguiu, acho que é o que você vai abordar na próxima aula, né? Como tirar isso do Figma e partir para a prática, né? Exato. O importante hoje era conceitual. Você tinha que entender quais são as bases, porque aí quando a gente for falar de Base Unit, fala assim, tá bom, eu vou ensinar. E aí, até uma pergunta que eu queria fazer para vocês, depois quando a gente for falar da próxima aula, que é, o quanto vocês querem que eu entre no código e dê para vocês a linguagem para conversar com os devs? Porque eu posso trazer os exemplos de código falando, olha, se vocês me disserem qual é a stack de tecnologia que eles usam, falar assim que eles vão ver no código. Então vocês podem olhar no código com eles e falar, então, tá fazendo errado, você tem que fazer daquele jeito. Porque no começo vai ter muito disso, saca? Porque se o design system tá só no Figma, já é um bom primeiro passo. Mas, sei lá, você está usando 30%, 40% do valor que ele pode oferecer. Porque no fim do dia você está codando de novo. E é por isso que quando a gente vai fazer um inventário, é muito importante se tirar print do que está em produção. Porque pode ser que seu Figma esteja animal, com os componentes bonitinhos e tal. Só que o designer, a pessoa que trabalha no time X, faz um handover diferente do que trabalha no time Y e não fica tão claro qual é o espaçamento e saem uns 22 no meio, 23. Saca? Então é até por isso que eu falo para tirar os prints de produção, porque é importante sacar o que está indo na produção. Porque talvez até nesse meio do caminho esteja tendo um ruído. Bom, pessoalmente, eu gostaria, apesar de não ser tão técnico e não entender tanto sobre código, eu gostaria, sim, que aprofundasse um pouco. Pelo menos eu gosto de conversar com o time de desenvolvimento. Boa. Sempre aprendo bastante. Então, se puder abordar um pouco, seria legal. Show. Aproveitar já deixa, então, Bruno, abrir o microfone aí. Se vocês quiserem, pessoal, colocar, vocês acham que faz sentido abordar? Vocês acham que não? Acho que a Mayara falou que faz sentido, a Fernanda também. Tem alguém que acha que não faz sentido ou que não gostaria de ver essa parte? E não precisa ter medo, tá? Eu sou designer também, tá, gente? Eu trago de um jeito... Se eu entendi, vocês vão entender, fiquem tranquilos. Trago de um jeito bem tranquilinho pra gente entender. É bem de boa. Bom, tá vendo vários chats que gostariam, então eu vou assumir que faz sentido, tá? Boa. Não faz sentido porque acaba sendo o ponto nevrálgico, vamos dizer assim, do handover pós-Figma, né? Não só com os desenvolvedores, porque dependendo do design system, o inspect dessas ferramentas não resolve o problema, né? Porque como você vai ver realmente em produção, está completamente diferente, mesmo com todo as ferramentas de spec padrão que são embutidas nessas soluções como Figma ou outras ferramentas de spec separada. Então, existem até outros recursos que outras empresas utilizam para entregar uma spec um pouco mais, digamos assim, inserida dentro do mundo dos desenvolvedores. Uma outra coisa e às vezes, dependendo com quem a gente vai se relacionar, acho que outros materiais de apoio são necessários, né? Por exemplo, que seja de consumo desse design system, né? De repente, aquilo que a gente vai... Lógico, o mais comum é mais essa interface com os desenvolvedores, mas às vezes precisa de algum... Isso que eu ia te perguntar, além desses padrões, algum outro material de apoio para consumo, para orientação de como realmente ser assertivo na utilização do design system quando é voltado para PO, quando é voltado para engenheiro, quando precisa ir para uma camada um pouco mais profunda. Às vezes também outras áreas
não sei se você passou por isso, em que outras áreas precisam também consumir aquilo ali que não são pessoas de tecnologia propriamente ditas? Existe alguma coisa que você já teve que abordar Sim. para além desse universo meio que é tradicional aí? Excelente ponto, Marlon. E aí é o que eu pretendia trazer aqui, tá? No traçando o plano, porque e aí vai depender muito, eu vou dar algumas, igual eu fiz aqui, meio que trazer, abrir a caixa de ferramentas, das coisas que eu conheço, que eu já testei, que eu sei que funcionam, e deixar para vocês. Eu não sei se você vai usar um martelo ou uma chave de fenda, porque eu não sei se você tem um prego ou um parafuso, mas eu vou te dar as duas ferramentas e falar, elas servem para isso, porque pode ser que, e aí depende muito de cada time e de cada produto. Os POs, os PMs, entendem perfeitamente que é um design system, estão super comprados na ideia e me fala o que eu tenho que fazer para ajudar. Esse é um cenário. E para isso você não precisa muito de apresentar e convencer as pessoas e tal. Tem outro cenário em que as pessoas olham para os designers trabalhando nisso e falam, nossa, olha lá, o pessoal está perdendo tempo em design system e a gente aqui com um monte de feature para entregar. Nesse cenário, você provavelmente precisa de ter um plano que é com menos risco e mais valor mais rápido, e você precisa sentar, geralmente, fazer meio papel de evangelizador, colocar a pastinha do Design System embaixo do braço, sentar na mesa de todo mundo. Na pandemia, abrir um Zoom, falar, então, queria conversar com você, tal, te explicar. E aí, as lideranças vão precisar apoiar muito também, que foi o papel que a gente fez no iFood. Quando a gente estava começando a fazer isso, não tinha dev para trabalhar no Design System. Aí eu vi que tinha um dos líderes de engenharia que curtia, e tinha um rapaz no time que gostava do assunto e tal, eles discutiam, eu falei, putz, acho que essa é a minha chance. Sentei com ele um dia e falei, cara, ó, tô com uma ideia, precisamos fazer isso. O que eu preciso? Precisa de 8 horas por semana para desenvolver um componente por semana, pra gente botar lá e poder usar. Vamos fazer? Ele falou, vamos, me comprometo. Porque senão não ia, saca? Eu tentei, e até eu tentei de apresentar pra galera, pro diretor de engenharia, falar que era importante, falar, não, beleza, quando der a gente faz. Então tem até, na hora de traçar esse plano, depende muito. Então era legal até, depois eu mando um formulário para vocês, se vocês pudessem mandar uma resposta de como é que é a situação onde vocês estão hoje, sabe? As pessoas estão a fim de fazer isso. Até fiz umas perguntas um pouco mais superficiais sobre isso no primeiro formulário para entender, mas é bom entender em mais profundidade, tá? E aí eu vou até anotar aqui para trazer isso, de que é importante trazer esse tipo de ferramenta para vocês saberem como usar. Beleza? Respondi? Beleza. Eu Pode queria falar. fazer uma sugestão que ali, quando você traz o tema aprendizados e dicas, se você pode trazer também alguma experiência de documentação para a parte de acessibilidade. Pode deixar que eu vou fazer isso sim. E é um excelente ponto, viu, Michelini? Eu acho que aqui vai muito também... Porque, assim, de novo, né? Isso é uma coisa super, super nova. Não tem ainda uma literatura que fala isso aqui é o certo para se fazer. Então, talvez até a parte de acessibilidade, quando a gente fala, por exemplo, de ilustração. Né? Ilustração é uma coisa que, por exemplo, no iFood está no Design System. A gente tem... Cada ilustração é um componente que a gente usa de uma biblioteca específica lá, que tem um pipeline que exporta tudo aquilo para SVG, já joga em produção, tem todo um esquema. E aí, talvez, na documentação desses componentes, na hora de exportar, o texto alternativo tem que estar lá. E isso tem que fazer parte da documentação. Fala, quando você cria um componente de ilustração novo, ele tem que ter a cor, tamanho, redução mínima, não sei o quê, e o out, para a gente já colocar isso no build pipeline, e quando eu codar esse componente de ilustração, ele já lê isso automaticamente. Então, meio que você coloca isso lá no processo. Era mais ou menos por aí que você queria ir, Miquelina? Era isso? Porque às vezes o desenvolvedor ele não coloca no código out e aí você tem que ficar refazendo esse handover e tudo mais. Né? E essa que é a beleza do Design System. Você vai discutir isso uma vez só. Aí você vai falar, beleza, então aqui no Figma, e aí dá para... Hoje tem até no Figma os componentes em descrição, e você pode puxar isso pela API. Você pode falar, olha, quando a gente for fazer o build pipeline de ilustração, por exemplo, o campo de descrição vai ser o out. Pode contar que vai ser isso. Então, você nem tem que pedir para implementar, mas esse cara, quando faz o pipeline para tirar... Quer ver? Eu fiz isso com o pessoal lá. Eu acho que isso salva muito tempo, né?
Uhum. Sim. Não acha, tenho certeza, tá? De devolução e tudo. Quer ver? Esse aqui, se vocês quiserem até mandar para o pessoal dar uma olhada. Aqui. Só Esse uma aqui interrupção, Matheus, só para Pode lembrar falar. que no final de novembro a gente vai ter 2 módulos sobre acessibilidade, tá, Micheline? Então, aí vai ser específico sobre esse tema e vai abordar todas as frentes. Então, acho que pode ser bem legal também. Show de bola. Que aí acho que já dá para levar os aprendizados aqui de como fazer isso funcionar e descobrir o que é que tem que fazer funcionar nesse módulo. Vai ser animal. Eu até vou deixar aqui de link se vocês quiserem começar a discutir com os devs. Se vocês estiverem usando Jenkins, é o que a gente usa lá, para fazer, aqui já tem uma biblioteca prontinha que você passa o ID do documento e ele puxa e já cria um pacote de SVG com áudio tudo bonitinho. Que é o que a gente tá testando lá na iFood para fazer, que a gente testou para fazer assim que a gente começou. A gente tem um código lá, esse aqui eu escrevi, tá porco, assim, tá? Bem simples, porque era só para fazer um teste mesmo. O pessoal desenvolveu de novo lá. Mas ele já puxa tudo do Figma, cria bonitinho os componentes e exporta. Tá, então vou deixar até para vocês, se quiserem levar para discutir com o pessoal de dev, tá aqui o link. E aí essa apresentação eu mando para vocês no fim do dia, tá? Assim que a gente sair daqui eu já mando e-mail. Boa, tem mais aí? Querem trazer mais desejos? Pode ser, tipo, ter alguma coisa que vocês queriam muito conversar, queriam que eu trouxesse que não está no dia 2? Eu tenho. Pode falar. Pinheiro, eu. Cara, a gente está discutindo, enfim, lá com o time, a gente está repassando justamente toda a questão de documentação, enfim, toda a parte, implementamos, acho que um primeiro projeto lá chamado Speringet, pegamos toda a biblioteca do UIKit que já foi desenvolvido, e a gente está até tocando super bem esse material. Um ponto que a gente começou a levantar, e acho que talvez é um problema que possa dar daqui para frente, é como que hoje vocês no iFood organizam os arquivos, até porque o Figma não tem subpasta, cara, a gente começa a criar diversos fluxos lá, projetos, falei, cara, como a gente vai resolver isso aí? Depois a gente faz backup, hoje provavelmente vocês devem estar bem evoluído nesse sentido. A gente já começou a mapear e falou, cara, isso tem uma dor aí que a gente está quebrando a cabeça um pouquinho. Assim, eu acho que nunca está pronto, tá? Essa é a minha experiência com isso aí. A gente está sempre evoluindo isso. Então, a gente criou um esquema para organizar. Então, a gente tem a resposta por cima. Eu vou trazer exemplos práticos na próxima para a gente falar, tá? Mas a gente criou um projeto, né, no Figma para cada tribo. Então, a gente tem lá o design system de restaurantes, de consumer e de logística. E aí eles usam os mesmos tokens. A gente está fazendo agora o upgrade para o Figma Enterprise justamente por isso. Porque lá você pode criar subtimes, você pode criar um time pai que pode ter um design system, uns tokens que todo mundo herda. Então até talvez valha a pena, assim, é bem mais caro, é 3 vezes o preço, tá? Então vale considerar. A gente está considerando bastante se faz sentido, mas para a gente parece que faz. A gente está fazendo upgrade basicamente por conta do design system. Porque está tão grande. Eu estava falando com o representante do Figma, a gente tem, sei lá, 100 editores na plataforma, e aí tem um cara que está conversando com a gente sobre a transição, porque é uma decisão grande. E ele falou que é absurdo o tanto de arquivo que a gente tem lá, sei lá, 700, 800 arquivos no Figma, é muita coisa. Então a gente sofre bastante, esse é um problema real que a gente tem lá. Então, tem algumas dicas, mas assim, não acho que está pronto nunca, tá, Shigu? Só para deixar a expectativa, tipo assim, acho que tem a solução maravilhosa pronta. Tem uns aprendizados só. Tranquilo. Okay. Boa. Mais alguma coisa que vocês queriam ver na semana que vem que não está aqui? Deixa eu perguntar uma coisa específica. Eu sei que vocês já tiveram 2 aulas de Figma, né? E aí minha pergunta é, quando a gente for falar de ferramenta, eu posso trazer só as ferramentas que são do Figma para frente, o Zero Height, por exemplo, para extrair as coisas do Figma documentar, o Storybook para documentar código, ou eu posso ir no Figma e mostrar como usar as ferramentas do Figma para criar bem os componentes e tal. O que vocês preferem? Tanto faz? Dá para fazer um pouco dos dois ou não? Pelo menos... Dá. É o que vocês acharem que faz mais sentido, dá sim.
Porque, assim, a parte de documento, eu não sei exatamente o que você apresentaria em relação ao Figma, como a gente usa bastante, usa mais ele, só ele, na verdade, e os devs consomem de lá também, então não sei se chegaria até aí ou passaria, então é uma decisão difícil de ser tomada, assim, é verdade. Vamos fazer assim, então. Eu vou preparar algumas coisas mais avançadas. Eu não vou falar nada de básico, de criar componente e tal, porque vocês devem estar fazendo bastante no dia a dia, imagino, né? Eu vou preparar as coisas um pouco mais avançadas, por exemplo, como é que a gente faz vários estados de um botão? Como é que a gente lida com um componente que tem, sei lá, é um cabeçalho que tem ou não tem search box? A gente cria dois componentes ou cria um componente que deriva do outro e só esconde aquela coisa? Tá? Então, vou trazer essas coisas mais avançadas, mas aí, contar com vocês para, se no momento ficar meio, tipo, putz, a gente já sabe, tá maçante, alguém tem que levantar a mão e falar, ó, vamos embora, que a gente já entende isso aqui, vamos para frente. Pode ser? Parece um bom plano. Fechado. Mais alguma coisa que vocês querem levantar para a gente conversar no próximo encontro? Não? Então, beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a semana, vou mandar para vocês essa apresentação. Flávio, tudo bem mandar e-mail para todo mundo que estava no invite com a apresentação? Ou você prefere mandar? Deus, porque eu vou mandar o link offline dessa apresentação, e aí quem não pôde participar pode ver o material e também a aula. Show de bola. Então, eu vou mandar o link para a Flávia, ela compartilha, e aí tem meu e-mail lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir alguma coisa, quiserem pegar um exemplo real que vocês estão vivendo, do tipo, olha, tá acontecendo esse problema com esse componente específico, não sei como resolver, manda no meu e-mail que a gente vai conversando ao longo da semana. Tá bom? Eu geralmente olho uma vez por dia, no fim do dia, esse e-mail. Então, acho que não deve demorar mais que 24 horas para responder. Beleza? Tem aqui no finalzinho as referências também de tudo que eu falei. Tem o Design System Handbook, tem bastante resposta lá da InVision. E obrigado por 2 horas de atenção do tempo de vocês. Espero que tenha sido legal. E se não foi legal, convido vocês a mandar e-mail lá. Pode mandar feedback Radical Candor lá. Pode falar a verdade que eu gosto de ouvir, tá? Então, se tiver alguma coisa que foi ruim, que foi repetitivo, fiquem à vontade para mandar no meu e-mail lá. Que aí eu prometo que eu não vou errar de novo na próxima. Tá bom? Foi muito legal. Obrigado. Boa. Valeu, pessoal. Boa noite, bom descanso. Até semana que vem. A gente se fala. Bem legal aí. Parabéns. Obrigada, Valeu, Matheus. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Deus, parabéns. Obrigado. Tchau, tchau.